aplicando um estudo de proteção com uma usina fotovoltaica com a nossa planilha. E aqui é importante que, conforme nós vamos ajustando ou desabilitando as funções, nós vamos ter essas principais funções do sistema fotovoltaico. Funções, por exemplo, 67, função 5051 e outras funções também de tensão. Então aqui eu vou começar fazendo alguns ajustes conforme a concessionária vai pedindo. Geralmente a concessionária vai pedir para a gente habilitar a função 67, tá? E a função 67 vai ser em cima da demanda gerada. Eu posso também mudar esse tipo de gráfico. Aqui eu estou com a função 67 inversa. Eu posso colocar, por exemplo, um tempo definido e ela vai mudar automaticamente aqui no gráfico para mim. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é fazer o coordenograma de tensão. Então isso aqui é muito importante quando a gente tem que apresentar para a concessionária, e envolve também a parte fotovoltaica, são as funções 27, 59, que nós vamos ter um gráfico desse jeito aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, e também nós vamos ter a proteção de frequência e de ajuste de potência, somente trabalhando a função 32, 1 e 2. Galera, vamos lá. Você que está chegando agora aí, nós estamos falando hoje sobre um tema bastante importante, que é o estudo de proteção e o projeto de subestação para usinas fotovoltaicas. E por que eu falo que isso é muito importante? Porque você que está entrando agora no ramo da engenharia elétrica, ou você que já trabalha até com fotovoltaica, você tem que também atuar nesse mercado com esses tipos de serviços. Nós temos dentro de uma demanda de projetos, por exemplo, tanto o dimensionamento do sistema fotovoltaico, principalmente em microgeração e mini geração, mas dentro desse dimensionamento, dentro de um projeto para você conceber e enviar para a concessionária, quando nós temos mini geração, você precisa fazer um projeto da subestação, da cabine. E por que eu tenho que fazer esse projeto? Porque eu vou ter que adequar alguns componentes, principalmente se eu já tenho uma subestação no meu cliente e eu vou precisar colocar nesse cliente uma mini geração. Então eu vou ter que ver na subestação se os componentes existentes na subestação do meu cliente precisam ser alterados ou não. Isso vai depender de cada concessionária, mas existe um padrão de modificação que você precisa passar para o teu cliente. Muitas vezes nós fazemos consultoria aqui de adequação dessa subestação e o cliente se surpreende, porque eu não sabia que eu tinha que acrescentar mais TPs, eu não sabia que eu tinha que mudar o TC, eu não sabia que eu tinha que mudar o disjuntor que existe na subestação para atender aos requisitos da concessionária. E essa modificação de TP, TC, do disjuntor, vai gerar um custo aproximado ali, se eu tiver que mudar tudo, acima de 60, 80 mil reais. Então, muitas vezes, você que trabalha com projeto de subestação, você pode só adequar um pouco a tua entrega, ajustar conhecimentos e começar a participar também de projetos de cabine, de subestação para a usina fotovoltaica, que é aquilo que eu vou enviar para a concessionária aprovar. Da mesma forma, galera, quando a gente fala de proteção, eu vou mostrar daqui a pouco ali um estudo de caso para vocês que eu preparei para hoje, nós vamos ter que fazer um coordenograma. Esse aqui é um exemplo de um coordenograma gerado aqui na nossa planilha. E por que é interessante eu entender esse processo? Porque dependendo da potência da mini geração, dependendo da concessionária que eu vou fazer esse acesso, e também dependendo de características internas da usina, eu vou precisar usar diferentes tipos de proteção, diferentes funções de proteção. Então, quando a gente fala de subestações acima de 300 kVA, subestações tradicionais, geralmente a concessionária, para subestações tradicionais, quando não tem mini geração, vai exigir uma sobrecorrente instantânea temporizada de neutro e fase, a função 50, 51, e também vai exigir, em alguns casos, uma proteção de tensão, principalmente sobretensão, que é a 59, ou até de frequência, né, a função 81, acima ou abaixo. Então, essas são as funções mais comuns, tá, em uma subestação tradicional. Só que no momento que eu coloco uma usina, somente mini geração, no meu cliente, seja ele um cliente já existente, ou seja uma usina que vai ser feita, por exemplo, numa fazenda, ou vai ser criada do zero,
eu preciso identificar qual vai ser a potência dessa usina, qual vai ser a demanda contratada de geração que eu vou entregar para a concessionária, que eu vou exportar para a concessionária. Em cima desse valor, eu vou verificar, por exemplo, nas condições de cada concessionária, a concessionária do seu estado ou do seu cliente, e você vai ver o que a concessionária vai exigir. Para potências acima de 500 kW de geração, ou, dependendo do caso, a demanda consumida também, eu preciso usar essas funções de proteção. Eu vou precisar usar agora a função 67, que é uma função direcional, que muita gente tem dúvida, nossa, o que eu vou fazer nessa função? E se você tem um conhecimento, é uma função fácil de especificar, tá? Não é complicado. E também você vai pegar, vou precisar usar agora funções mais específicas, 46, 47, a função ANSI 59N, que vai verificar a sobretensão no sentido ali residual. Eu vou verificar a sobre e sub frequência, 81, função 81, sub-sobretensão, 27, 59, e aí eu começo a entrar numa série de requisitos que eu vou ou colocar no relé, por exemplo, aqui atrás de mim, eu tenho um CPAM S80. Isso aqui, pessoal, é um grande relé. Isso aqui é um relé de grande porte, Na verdade, aqui, ele tem aqui duas entradas para TC, ainda vai ter também para TP, e aqui é um relé muito, muito robusto, é um S80. Isso aqui é um relé de grande porte, geralmente a gente usa esse relé em usinas de 69 kV. Mas nós temos que entender qual é a diferença. Se eu for usar, por exemplo, um relé que vai ser colocado numa mini geração, qual é a potência dessa subestação? Quais são as funções que eu vou precisar? E a partir disso eu vou definir um estudo de proteção que eu vou fazer aqui com vocês, só para mostrar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui um estudo de proteção. Isso aqui, pessoal, onde que é isso, Pablo? Que software é esse? Que é uma planilha que a gente está desenvolvendo, estou finalizando essa planilha, que é a nossa planilha FVCode. Que planilha é essa? Durante muito tempo, muitos alunos, muitos seguidores falam, Pablo, começa a falar de proteção em usinas fotovoltaicas. Começa a falar de subestação em usinas fotovoltaicas. E agora a gente preparou uma planilha, um software específico para fazer estudo de proteção em usinas fotovoltaicas. Qual a potência, Pablo? Não interessa. Você vai poder fazer ajuste dependendo de cada concessionária ou dependente da potência. Você consegue agora com esse nosso software. Então, além de gerar o cronograma, ele vai gerar ali um relatório. Então, tudo atualizado. A gente está validando. Estou passando aqui uma série de validações para a gente ver se está tudo certo para a gente lançar no mercado. E com isso, a gente vai gerar esses coordenagramas aqui, que é justamente o que você precisa entregar para a concessionária. Os ajustes, algumas funções nós vamos precisar habilitar ou desabilitar, e com isso, tanto para tensão quanto para corrente, eu vou gerar o nosso coordenograma, que é o que a gente entrega para a concessionária. O lado bom, pessoal, é que com isso aqui a gente consegue fazer bastante rápido um estudo de proteção. Pablo, quanto que é um estudo de proteção? Quanto que eu posso cobrar em um estudo de proteção? Qual o valor que eu vou encontrar no mercado, que eu consigo mandar para o meu cliente e que eu consigo fechar um serviço como esse? Galera, a minha realidade é diferente da sua. Por que eu falo isso? Hoje a gente tem um nome no mercado, a gente já participou de vários serviços, a gente está tendo uma demanda muito grande, por isso que até agora eu quis segurar um pouco mais para falar desse assunto, mas muita gente pediu, a gente já tem uma expertise grande nesse assunto, então hoje eu consigo cobrar valores mais elevados. Mas para quem está começando, eu vou começar agora. Eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento. Quanto que eu posso cobrar? Se você for fazer um estudo de proteção para uma subestação tradicional, sem ter geração, sem ter mini geração, sem ter nada, uma indústria, um comércio tradicional, que ainda tem muita demanda no mercado, você pode cobrar na faixa, só pelo estudo de proteção, entre 2.000 a 5.000. Ainda vai ter o projeto da subestação. Pablo, e quanto que eu faço projeto de uma subestação tradicional, mas o estudo de proteção tradicional dessa subestação? Aí você pode fechar pacote na faixa de 5.000, 4.000. É o padrão, tá, pessoal? Tem gente que cobra mais barato,
tem gente que cobra mais caro. Esse é a média de mercado para qualquer um que esteja começando. Mas e agora? Eu quero fazer para usinas, eu quero fazer para mini geração, eu quero agora fazer um estudo avançado, alguém está me procurando, eu tenho um parceiro que, por exemplo, faz o projeto da usina, o projeto ali da geração, entra ali nos softwares para fotovoltaica, mas ele não sabe, ou não tem tempo, ou não tem expertise para desenvolver um projeto para a subestação, para desenvolver um estudo de proteção para essa usina, porque a concessionária vai exigir isso também. Então, nesse caso, quando eu vou falar de usinas fotovoltaicas, principalmente mini geração, porque a micro, a gente basicamente não faz estudo, tudo é ajustado no próprio inversor, mas quando a gente fala de mini, geralmente a gente vai precisar do relé e ajustar a subestação. Então, nesse caso, no estudo de proteção com a mini geração, nós vamos cobrar inicialmente, pessoal, na faixa de 4 mil, chegando a 15 mil tranquilamente. Principalmente se você tiver que calcular curtos-circuitos na barra da usina, o curto-circuito que a própria usina vai fornecer para o sistema. Geralmente algumas concessionárias vão pedir esse estudo quando nós temos potências mais elevadas. Ou seja, eu começo a elevar o nível do estudo, cobro mais e eu consigo fazer um estudo como esse com os dados iniciais na minha mão em 20 minutos. Pablo, dá para fazer em 20 minutos um estudo de proteção de uma usina. Você precisa ter os dados iniciais, que geralmente o projetista da parte da fotovoltaica, da geração, que vai ver ali a eficiência, vai te mandar. E aí você vem e faz o estudo de proteção. E uma subestação, um projeto de uma subestação. Como que eu faço? Quanto que eu vou cobrar no projeto de subestação? Aí também vai variar da potência, mas se eu quero fazer uma subestação para uma usina fotovoltaica, nós podemos cobrar ali na faixa de 5 a 10 mil reais. Eu posso acrescentar nesse valor o estudo de proteção ou eu posso fazer um combo. Então pode chegar a um serviço de 10, 15 mil tranquilamente. Se você for fazer só a parte da proteção mais o projeto da cabine, você faz bem rápido. Você pode acrescentar também nesse serviço o dimensionamento da malha de aterramento, que aí eu vou ter que usar normas internacionais. Aí é um outro conceito, mas que também você pode vender para o teu cliente. Você pode acrescentar nisso também o cálculo de curto-circuito ou de arco elétrico, arco flash, que aí a gente vai usar alguns outros requisitos. E também trabalhar com a E3E 15758, 1558, que vai trabalhar a parte de arco elétrico. Ou seja, o universo de possibilidades é muito grande. Fechado, galera? Quem tem dúvida aí, deve ter aqui no cantinho um balãozinho com uma interrogação. Você pode clicar nesse balãozinho e fazer a sua dúvida, colocar a sua pergunta aí que eu vou respondendo ao longo da nossa aula, tá? Você pode, se você colocar aqui em comentar, a dúvida vai embora e eu não vejo. Então coloca aqui no balãozinho, ó. Deve ter um balãozinho aqui, procura, você digita a sua pergunta que vai aparecer para mim aqui, eu vou respondendo. Fechado? Vamos fazer aqui um estudo de caso rapidamente? Deixa eu colocar aqui o tempo para a gente não se perder. Tá? Só para a gente começar aqui nosso estudo de caso. Ó, entende? Ó, o Fagner colocou, ó, tenho muita vontade de aprofundar nesse assunto. Galera, eu vou falar para você o seguinte. Antes de eu começar a fazer esse tipo de serviço, estudo de proteção para usinas, projeto da subestação da usina, projeto da malha de aterramento para a usina, SPDA em usinas, eu achava esse assunto muito difícil. E o que eu entendi? Todo serviço avançado você precisa se aprofundar e estudar bastante. A gente estudou muito, eu me especializei bastante nesses assuntos e eu posso garantir que se você souber onde estudar, tiver o conhecimento, buscar ali exemplos e tiver talvez um apoio, um suporte de alguém, você consegue fazer qualquer serviço. Não é nada de outro mundo. Agora, se você tiver também que dimensionar toda a usina, peguei um projeto completo para dimensionar toda a usina. Nesse caso, no dimensionamento fotovoltaico, eu não atuo. Eu tenho um parceiro meu que faz esse dimensionamento, que vai, por exemplo, nos softwares específicos de fotovoltaica, faz todo o cálculo, gera ali os relatórios, faz os estudos, sombreamento, tudo, uma usina, e aí eu peço dele, me passa os dados de curto-circuito, me passa a demanda a ser contratada de geração ou a demanda de consumo também, porque eu posso ter tanto consumo quanto geração, e eu vou usar na base do meu cálculo a maior demanda, tá? Não importa, a maior demanda vai ser o que eu vou usar no meu cálculo.
na grande parte das minhas análises. E aí me passa também as informações de tensão, as informações de frequência, as informações envolvidas ali nas impedâncias de curto-circuito. Se você não tiver, eu faço esse cálculo, me passa as informações dos transformadores que você vai precisar, né, de acoplamento, para poder trazer essa energia que está sendo gerada nos inversores, nos painéis, nos módulos, nos arranjos, converter ali, está sendo convertida nos inversores, e eu preciso de um transformador de acoplamento para elevar a nível de média tensão para entregar para a concessionária. Então, geralmente a gente vai ter um transformador de acoplamento e um transformador de apoio, ou um transformador ali que vai alimentar áreas comuns. Geralmente isso acontece, né, quando eu tenho grandes usinas de 2 megas, 5 megas. A gente tem os transformadores de acoplamento, que são específicos para a geração. Nós temos um transformador de consumo ou de apoio, que é para atender a iluminação, atender as cargas essenciais e tudo mais que pode ter numa usina de grande porte. Então, com essas informações, eu faço um estudo completo. Eu faço um estudo de proteção, eu faço um projeto de subestação para usinas fotovoltaicas. Se eu hoje aprendo a fazer isso com uma usina, eu consigo fazer para qualquer subestação, galera. A diferença é como que você vai entregar e qual o jeito que você vai suportar no mercado. Então vamos lá. Eu vou entrar agora na parte prática. Dúvida, galera, eu vou focar agora. Eu quero que você fique comigo até o final. A gente vai fazer um exemplo. Eu quero que você coloque a sua dúvida aqui, ó, nesse balãozinho. Informações, tá? Essa planilha aqui, ela vai ser aberta ao público para quem quiser adquirir, né? Vai ter que fazer um investimento junto com um novo treinamento que a gente vai lançar. Não vou colocar segredo aqui, a gente vai lançar um treinamento avançado, específico para quem quer aprender a fazer projeto da subestação, da cabine de entrada e o estudo de proteção para usinas. Não importa o porte, não importa a concessionária, a gente conseguiu fazer de um jeito que você consegue colocar os dados e consegue fazer um estudo avançado. Então isso a gente vai lançar um treinamento avançado, os alunos aí já vão ter conhecimento sobre isso, mas também segunda-feira que vem a gente vai fazer um evento, 2 aulas somente, tá? Para mostrar como que você entra. Então eu vou entrar em detalhes, vou mostrar o passo a passo, para você ver, vale a pena, isso é um mercado, será que eu consigo entrar? Será que vale a pena para mim estudar isso, ter isso no portfólio da minha empresa? Será que vale a pena isso daqui na minha região? Então você vai decidir. Vamos lá, vou fazer agora um estudo de caso com vocês, tá? E a gente depois vai responder as dúvidas. Olha só, só perguntando, ó. No caso de mão de obra, para executar uma subestação de 500 kVA, acredito que seja isso, qual o valor ficaria? Galera, vai depender da subestação. Pode ser uma subestação abrigada, tradicional, pode ser uma subestação compacta, pode ser uma subestação blindada. O que vai diferenciar? Pode ser uma subestação blindada, abrigada, tá? Então tudo vai depender do projeto. Você tem que ter o projeto da subestação. Aí você vai calcular os custos. Se você for fazer a parte do civil, você vai fazer a composição, né, da quantidade de pedreiros, da quantidade de material, ou então se você não for fornecer material, sua mão de obra, o tempo que vai levar para executar o abrigo da subestação, e depois, se você for fornecer o material, os equipamentos, você vai colocar isso como custo. Se não, você vai calcular a montagem da subestação, o aterramento que vai ser instalado, as equipotencializações, a colocação das placas, iluminação de emergência, iluminação dentro da subestação, alimentação desses relés, a instalação do circuito relé disjuntor. Então isso vai depender do porte, da característica e da forma como ela vai ser instalada. Geralmente, galera, uma mão de obra só para executar uma subestação como essa vai começar ali na faixa de 15 a 20 mil, tá? Só mão de obra. Só mão de obra se eu for fazer tudo. E se for de grande porte, você vai elevando. Então você tem que fazer a composição de custos. Por quê? Eu estou te dando uma média do que eu faria com a informação que eu tenho dessa frase. Você tem que fazer sua composição, porque senão você vai dar um valor que pode não estar adequado para a sua realidade. Então, custos de mão de obra de execução, faça uma composição de custos. Até para você monitorar isso, porque você pode tomar um prejuízo grande.
não vai ali em média, porque em média geralmente vai dar problema. Principalmente em subestação, que a mão de obra cobra mais cara, né? O cara que vai fazer a montagem do relé, o circuito de comando, ele já não vai cobrar um valor de um circuito de um acionamento de motor, por exemplo. Ele já cobra um valor maior. Se você não sabe fazer, você vai ter que contratar essa equipe, esse pessoal para fazer esses testes, adequações. Fechado? Vamos lá. Deixa eu focar aqui para a gente falar um pouco de estudo de proteção. Vou girar minha tela, vai mostrar minha tela, vocês vão comentar aqui abaixo se estão vendo ou não, tá? Coloca um comentário aí porque tem um delay e eu posso deixar de dar algumas informações para vocês. Vocês estão vendo a minha tela, galera? Comenta aqui se vocês estão vendo a minha tela, que eu vou ajustar agora o ângulo aqui para a gente pegar todas as informações. Vou pegar aqui, aqui, né? Vou começar aqui por enquanto. O que acontece, galera? Vamos lá. Quando a gente tem uma subestação de uma usina fotovoltaica, basicamente nós vamos ter essa característica aqui. Ó. Nós vamos ter, deixa eu jogar para cá, nós vamos ter aqui a geração, certo? Então eu vou começar aqui da direita para a minha esquerda. Nós vamos ter a geração, que vai estar aqui, deixa eu dar o zoom, ajustar aqui rapidamente. A geração, onde vão estar os módulos, os inversores, aí pode ser centralizada, descentralizada. Então vamos imaginar que é uma geração centralizada, tá? Os inversores estão todos colocados numa casa de inversor, em um local. Eles estão centralizados em um local e aí nós temos os arranjos, strings chegando aqui, sendo colocados, conectados no MPPT dos inversores que estão centralizados. E aí os inversores vão estar conectados ao QGBT, porque aqui eu tenho a parte de corrente contínua e aqui eu tenho a parte de corrente alternada, fechado? E aí na corrente alternada eu vou ter um QGBT para fazer a proteção dessa corrente alternada, que geralmente vai utilizar tensões de 220, 380, 690 volts, vai depender do inversor. E aí eu tenho o meu QGBT, o fluxo de corrente na geração é sentido painel subestação. Depois do QGBT, nós vamos ter aqui, galera, o transformador de acoplamento. Quem é esse transformador de acoplamento? Esse transformador de acoplamento, ele vai ser o transformador que a gente vai escolher de acordo com a potência de geração, com a demanda de geração, para elevar essa tensão, por exemplo, de 380 para 13.8, que é a geração. Nesse caso, quando eu tenho uma mini geração, eu vou precisar de uma proteção. Não é somente o disjuntor, não é somente o inversor. Eu preciso de uma subestação onde nós vamos ter um disjuntor de proteção. Vou jogar para cá, ó. Um disjuntor de proteção. E esse disjuntor de proteção, ele precisa de um relé para mandar um sinal para a bobina de abertura para ele seccionar. O disjuntor de média tensão, galera, ele não secciona sozinho. Ele precisa do relé. Ele precisa de alguém mandando um sinal para a bobina de abertura para ele abrir. Porque a corrente nominal dele é 640 amperes. Ou seja, nunca ele vai seccionar sozinho. Ele precisa de um dispositivo, de um relé para isso. Então, o que esse relé faz? Ele vai monitorar todas as condições de tensão, frequência, corrente, de acordo com o meu ajuste. Quem é o ajuste? É esse carinha aqui. É o que eu vou ajustar, são os parâmetros. E vai definir, opa, tá fora do limite, manda o sinal para o disjuntor abre e protege a subestação, protege a geração e protege a concessionária. E a partir daí eu tenho a minha concessionária, eu tenho uma medição feita geralmente em média tensão. Então esse é o fluxo simplificado, tá? Para isso que eu preciso de uma subestação. Como que eu vou ter? Nós temos as subestações tradicionais. Lembra aquelas tradicionais? Aquela que você já viu. Então, geralmente, uma subestação tradicional, abrigada, ela vai ter uma preocupação não com a geração. Então, existe aqui uma potência. Se eu tiver um disjuntor, é porque eu tenho uma potência instalada acima de 300 kVA. Então, se eu tenho um cliente que tem essa subestação aqui, e eu preciso agora instalar uma mini geração, por exemplo, uma indústria. Eu tenho uma indústria, eu vou colocar no teto, no telhado dos galpões da indústria, eu vou encher ele de módulos fotovoltaicos. Eu vou fazer uma mini geração na indústria. Ela já tem uma subestação e agora eu vou colocar a mini geração. O que eu preciso adequar aqui, galera? Eu vou precisar ficar muito preocupado com o disjuntor. Esse disjuntor ele é PVO. Que tipo de disjuntor? Geralmente a concessionária vai exigir a troca para um disjuntor
do tipo a vácuo ou a CF6. E eu vou me preocupar principalmente com o cubículo de proteção. Por quê? O cubículo de proteção para uma subestação tradicional, ele vai ter basicamente 3 T6 e 1 ou 2 TPs, que na verdade, dependendo do relé, ele vai nem precisar do TP como sinal, ele vai precisar do TP apenas para fornecer tensão de alimentação para o relé. Quando eu vou transformar isso numa mini geração, eu já preciso de sinais trifásicos de tensão. Eu preciso verificar defasamento angular. Eu preciso verificar residual. Então, provavelmente, eu vou precisar mudar esse TP e acrescentar mais 3 TPs só para o relé. Então, eu tenho 3 TPs para o relé e eu posso manter o TP que está aqui, se ele tiver a capacidade dele, para alimentação auxiliar. Ou seja, basicamente, numa usina fotovoltaica, tá? Mini geração, potência mais elevada, nós vamos ter pelo menos 4 TPs e 3 T6. Eu posso acrescentar mais TPs. Tem um projetista, por exemplo, que coloca 2 TPs auxiliares. Não é uma obrigatoriedade, vai depender do teu relé, como que esse relé precisa dos dados de tensão e vai depender da instalação. Mas basicamente eu vou ter 3 T6 que vão fornecer ali a corrente, né, em cada fase, que eu tenho alimentação trifásica na média tensão, e eu vou ter ali 3 TPs, que dependendo do arranjo deles, vão fornecer a tensão para as minhas funções do meu relé. Então vai depender de cada relé, pessoal. Nós temos, por exemplo, esse CPAM S80. Isso aqui é mais robusto. Eu poderia usar, por exemplo, um CPAM S42, que já é mais barato, que já é mais tranquilo. Esse aqui já é uma linha muito mais avançada, mas o CPAM S42, ele vai precisar de pelo menos 3 TPs. Eu posso usar, por exemplo, o famoso URPE 6000 ou 6001 da Paxton, tá? Tem agora o REMP GD, tá? Que é um pouco mais acessível. Tem outros relés da Siemens, outros da Schneider. Então vai depender do relé. O que esse relé precisa de dados para atender aquelas funções? Então eu vou ver quais funções eu preciso, vou escolher o relé. Quem escolhe o relé é o projetista ou é o cliente, ou é quem vai fornecer a cabine, a subestação. Então, geralmente, o cliente pode comprar uma cabine blindada, por exemplo, que já vem ali o conjunto completo, da Schneider, da ABB, tudo completo. Então, ali já vem o relé. Quem define é o próprio fornecedor. E aí você vai perguntar, você precisa de quantos T6 e TPs? Geralmente já vem também no cubículo blindado. Aí você só vai configurar as proteções, fazer a parametrização desse relé, se você vender isso também, e depois alguém faz um comissionamento com uma maleta trifásica, que tem funções também de frequência, tensão e defasamento. Então, esse é o fluxo. Fechado? Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente seguir aqui e mostrar alguns cuidados que a gente tem que ter. Cadê? Deixa eu ver aqui, abrir rapidamente. Vão colocando as dúvidas, tá, pessoal? Estou tentando aqui fazer um resumão de muito conteúdo que você precisa aprender, mas a gente vai falar também na semana que vem e durante a semana, que a gente está fazendo o aquecimento aqui para o nosso evento, que é a semana que vem. Vamos lá, olha só. Vamos seguir aqui. Opa, perdão. Agora, estão vendo a minha tela, né? Comentem aí se vocês estão vendo a minha tela, por favor, para eu poder continuar. Só para a gente continuar aqui. Então, o que vai acontecer, galera? Vamos lá. Isso aqui é importante, essa informação aqui. Não se preocupe se vocês não estão vendo, está muito pequeno, que eu vou fazer as aulas no YouTube e vou mostrar com mais cuidado. Aqui, galera, nós temos aqui uma recomendação mais básica da geração distribuída de acordo com a potência de geração, tá? Então nós temos, quando a gente tem uma potência menor ou igual que 75 kW, nós vamos estar trabalhando em microgeração. Microgeração, geralmente não vão pedir relé, tá? Geralmente. Mas tem concessionárias, cara, que pode pedir o relé para microgeração. Então a gente já viu, em alguns casos, microgeração, potência instalada abaixo de 75 kW, com a exigência da concessionária de relé. Por quê? Porque ela precisa principalmente verificar as proteções de fluxo reverso. Em alguns casos, a função 67
Para esse vai depender da concessionária. Então, como que ocorre isso? Nós vamos trabalhar na baixa tensão, não vai precisar ser média tensão, nós temos potência menor que 75 kW, só que aí eu preciso de um disjuntor de baixa tensão com trip externo. Então não vai ser qualquer disjuntor, geralmente um disjuntor ali caixa aberta com uma entrada de trip, e eu vou ter um relé para fazer essa proteção. Então pode acontecer de você ter a baixa tensão, um disjuntor caixa aberta em baixa tensão e um relé da Pexton 6000 ou o RPS 6100 para fazer a proteção e mandando o sinal para esse disjuntor de baixa tensão. O relé ele vai operar na média, na baixa, na alta tensão, não importa, porque ele vai receber os dados do TC e do TP que vão estar nessa relação de tensão. Nesse caso ele vai receber os dados de tensão e corrente em baixa tensão, e vai jogar isso no estudo de proteção dos parâmetros e vai mandar o sinal de trip para o disjuntor de baixa tensão. Isso é um caso específico de algumas concessionárias. O mais comum é o quê? Vamos lá. O que é o mais comum? O mais comum é isso aqui, ó. Vou voltar para cá. Isso aqui é o mais comum. Quando a gente tem uma mini geração, é quando a potência de geração vai ser maior que 75 kW. Então já entro na faixa de mini geração. E aí eu vou ver em qual faixa da mini geração eu vou estar. Isso aqui geralmente são os elementos que eu preciso atualizar na subestação. Então se eu tiver até 500 kW de geração, eu vou utilizar os dispositivos mais comuns, mas nem sempre eu vou precisar, por exemplo, de um relé mais avançado. Então eu tenho que entender, eu vou precisar de um disjuntor de média tensão, o que vai mudar? Tá? Então isso aqui é um conceito bastante importante. Aí entra a questão das proteções. Muita gente pergunta, Pablo, qual proteção eu vou usar? Qual proteção eu vou usar no meu sistema? Vai depender da potência. Qual potência dessa mini geração? Qual é a característica? E vai depender também da concessionária. Galera, cada concessionária ela tem uma exigência mínima, tá? Que é feita ali pela resolução 1000, uma exigência mínima, mas cada concessionária pode exigir proteções mais avançadas, tá? Então eu costumo falar que tem as concessionárias gente boa e tem as concessionárias que são mais rigorosas. Então, dependendo de cada concessionária. Dentro das concessionárias mais rigorosas, qual que nós podemos citar? Essas três aqui, ó, CEMIG, CPFL e Energisa, elas são as mais rigorosas. Algumas têm alguns critérios mais específicos. Por exemplo, olha só esse negócio interessante. Na CEMIG, quando nós vamos ter uma potência acima de 300 kW, ela não vai pedir a função 51 e 50, que é sobrecorrente temporizada instantânea. Ela pede a função 67.2 e 67.1. Essa função 67 duplicada, 67.1, 67.2, uma dessas funções 67 vai substituir a função 50-51. Então, basicamente, eu tenho aqui uma função 67 fazendo direcional de exportação, sentido usina para concessionária, e eu tenho uma outra função 67 de consumo, sentido concessionária para a usina. Então, as duas vão ser direcionais, só que uma vai substituir a função 50-51. Eu tenho que ficar atento nisso. Já quando eu vou para a Energisa, dependendo da potência, ela vai exigir uma série de proteções. Então, o que eu vou entender? Fui contratado para fazer um estudo de proteção. Vamos lá. Fiquei alegre. Pablo, fechei o serviço. 15 mil, 10 mil, 8 mil. Morto de alegre. Meus alunos mandam mensagem assim, professor, tô alegre, fechei o serviço, só que agora eu tô perdido. A gente sai, né? 8 ou 80. A gente faz serviço e depois fica perdido, em alguns casos. O que eu preciso fazer? Fluxo de raciocínio. Cara, qual é a potência dessa usina? Qual é a demanda a ser contratada? Qual é a concessionária? Quais são as condições do estudo de viabilidade que foi entregue? Pega toda essa informação e aí você consegue selecionar as funções de proteção conforme a concessionária. Então, eu vou trabalhar com a Coelba. Eu vou lá no site da Coelba, vou procurar a norma que fala sobre mini geração, entro na norma, verifico quais são as funções de proteção que ela vai exigir nessa faixa de potência que eu tenho essa usina. Feito isso,
vejo na norma da Coelba quais são as características de ajuste. As concessionárias vão dar, para ajuste, por exemplo, de sobrecorrente temporizada, você vai usar ali 1.1 ou 110% da corrente demandada. Para subfrequência, você vai usar 95% da frequência em um tempo de 2 segundos. Isso vai depender de cada concessionária. Eles dão um ajuste, tá? Eles vão dar. Então, eu entendo isso e eu trago para a minha realidade. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidamente, tá? Deixa eu jogar para cá, para a gente virar. Rapidamente, agora, vamos lá. Deixa eu só dar aqui o ângulo. Confirme se vocês estão vendo aqui. Eu até coloquei a tela no sentido retrato para ficar mais fácil, tá? Para vocês analisarem aqui a nossa live. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um estudo. O que eu preciso? Eu preciso colocar os dados da minha concessionária. Então, o que a concessionária me entregou, galera? Então, isso aqui é importante, tá? Qual é a concessionária? É CEMIG, geralmente ela vai falar o alimentador que eu vou conectar, então isso é o que ela me entrega. E algumas concessionárias, elas vão trabalhar, isso aqui é um outro ponto, elas vão me dar as informações de curto-circuito em impedância, tá? Ou impedância, tanto em ohms quanto em polar, tá? De acordo com a tensão de base escolhida, ou elas já vão me dar os níveis de curto-circuito finais. Algumas dão os dois. Ela vai dar os níveis de curto-circuito e vai me dar também os valores de impedância de sequência positiva, negativa e zero na rede, no nível de curto-circuito. Então, vamos imaginar que esse meu cliente, essa minha concessionária, ela não me deu os níveis de curto-circuito em impedância. Ela me deu em nível de curto-circuito, em corrente. Aqui, ó, já está tudo organizado. Então, a concessionária, isso aqui vai te dar. Onde que eu vou ter esses dados? De curto-circuito trifásico, bifásico, isso aqui vai vir no estudo de viabilidade. Você vai informar para a concessionária que você quer fazer uma conexão em mini geração naquele ponto, ela vai fazer o estudo e vai te entregar os níveis de curto-circuito no ponto do acessante, tá? Grande maioria das vezes. E a concessionária também vai entregar os níveis de ajuste. Qual é o ajuste do religador, do relé, de proteção dela, tá? Então, geralmente, hoje, as concessionárias, elas estão trabalhando, pessoal, com religadores, na grande maioria das vezes, e esses religadores, eles não vão ter uma curva IEC tradicional. Geralmente, nós vamos ter a curva IEC normalmente inversa, curva I3E, mas geralmente, esses novos estudos que a gente está pegando, elas vão vir com curvas do tipo Cairo, ou seja, curvas características de religadores. Então, a curva é uma curva 113, por exemplo, né, do padrão Cairo. Nós temos a corrente primária de pick-up dessa curva, nós temos o dial de tempo que vai apresentar nessa curva. A função 50, que é a instantâneo, geralmente não vai ter, tá? Quando eu tenho curva Cairo, mas se tiver a gente coloca. Se não, a gente só coloca aqui, ó, em desabilita. Pronto, eu vou trabalhar somente com a corrente primária e com essa característica de curva. Da mesma forma, pro neutro da concessionária, ela vai me trazer as informações. E da mesma forma, em algumas concessionárias, elas vão pedir também, vão dar a informação da função 51NS ou 51GS, que é uma proteção a nível de corrente que eu vou ter residual ou corrente circulando no aterramento do meu transformador, no caso aqui da concessionária. Então, geralmente, ela vai falar, vamos dizer que eu tenho uma corrente primária, isso aqui é a concessionária que vai te dar 2 amperes em um tempo de 3 segundos. E geralmente essa curva ela é de tempo definido. Ou seja, isso aqui são as informações que a concessionária te deu. Tem elo fusível? Tem, Pablo. A concessionária disse que vai ter um elo fusível de 80K. É bem grande esse elo fusível, estou no alimentador. Pronto. Isso aqui vem no estudo de viabilidade da concessionária. Já iniciei o meu estudo. Já defini aqui qual é a minha característica de curto-circuito, qual é a minha característica de proteção do relé da concessionária, porque eu vou coordenar nele. Pronto. O que eu tenho que fazer depois disso? Depois disso, eu posso precisar fazer um estudo de curto-circuito. Algumas concessionárias vão exigir isso aqui, pessoal. O que é esse estudo de curto-circuito? Você, por exemplo, vai conectar a subestação, deixa eu jogar para cá,
Você vai conectar a usina fotovoltaica em baixa tensão através de um transformador de acoplamento e essa usina vai ser conectada no ponto do acessante ou no ponto de entrega. E aqui eu tenho a rede da concessionária, tá? Então, essa geralmente é a característica. A concessionária vai pedir o nível de curto-circuito através dessa linha. Então, ela vai te entregar as características de curto-circuito no ponto de entrega. Geralmente, isso vem em impedância, tá? E a partir disso, eu, com o valor do comprimento do meu condutor, vamos imaginar, eu tenho aqui, ó, meu ponto de entrega, que é o alimentador, que é o porte de derivação. Do porte de derivação até a subestação, eu tenho um comprimento, onde eu vou ter o cabo de média tensão. Se eu tenho uma subestação, vamos lá, se eu tenho uma subestação, uma subestação interna, que é, por exemplo, eu tenho um alimentador da concessionária, o porte, eu vou ter uma cabine de entrada, que é basicamente só para ter proteção e entrada ali, medição, e depois disso eu vou derivar em média tensão para os transformadores que vão estar do meio da usina. Então tem uma usina de grande porte, ela tem 3 transformadores que está dividindo ali os inversores, então eu tenho 3 arranjos ali em média tensão, onde a minha entrada vai ser só uma. Então eu só tenho uma única entrada em média tensão, mas eu preciso distribuir essa média tensão dentro da minha usina em 3 transformadores de acoplamento. Vamos imaginar uma usina de 3 megas. Eu tenho 3 transformadores de 1 mega cada um. Tá? Um exemplo. Então eu vou ter que alimentar esses transformadores em média tensão. Então nesse caso eu preciso também verificar qual é o meu condutor que eu estou usando, a distância que eu estou levando e com os dados ali do valor das impedâncias que o próprio fabricante do condutor me informa, eu consigo fazer o cálculo de curto-circuito nessas barras. Então eu tenho o ponto de entrega da concessionária, onde ela já entrega geralmente o nível de curto-circuito, e aí eu vou desse ponto de entrega, que é o porte ali de derivação, eu vou para dentro da minha subestação, ou disjuntor, que é uma outra barra, eu calculo esse curto-circuito, aí eu tenho aqui também as perdas pela impedância, e a partir dali eu tenho a distribuição em média tensão nos transformadores. E do transformador de acoplamento eu vou para baixa tensão, onde eu chego nos módulos. Por que é interessante eu fazer isso? Porque conforme eu vou aumentando essa distância, a gente percebe que o nível de curto-circuito vai baixando. Isso é importante para a concessionária ver se tem algum problema ou não, tá? Então algumas concessionárias vão exigir isso daí, tá? Deixa eu voltar para cá. Exemplos, tá, galera? Para a gente fazer. Então, aqui nós temos essas características. Níveis de curto-circuito. Deixa eu travar aqui que tá. E aí eu vou fazer o cálculo de curto-circuito e os resultados do curto-circuito vão ter aqui. Isso aqui, pessoal, são cálculos que você pode fazer manual, mas geralmente a gente já faz isso de maneira automática e a gente já tem os valores mais importantes que uma concessionária vai pedir. Por exemplo, eu vou ter a relação XR, tá? E o fator de assimetria, que vai me dar a corrente de curto-circuito assimétrico. Então, geralmente a gente calcula o curto-circuito simétrico com o fator de assimetria calculado, a gente vai estimar o valor do curto-circuito assimétrico que tende a ser maior. Esse aqui é um exemplo que a gente está fazendo, tá? Vamos imaginar, beleza, Paulo, fiz o cálculo de curto-circuito, o que eu tenho que fazer agora? Agora, galera, nós vamos para uma outra etapa. Que etapa é essa? Essa etapa aqui nós vamos fazer o cadastramento das informações do meu cliente, da minha subestação. Aqui, pessoal, geralmente, a gente coloca as informações que depois vai ser gerado um relatório automático. E aí nós vamos ver qual é o nível de tensão que nós vamos ter, a frequência, isso aqui eu vou precisar, e qual é o dispositivo de proteção do meu cliente. É um relé de proteção? É um religador? Ou é outro dispositivo? Então isso aqui é importante informar para a concessionária. Colocar um relé que é mais comum. E aí, aqui é o ponto importante. Essa usina, ela é somente de geração? Então, o cara tá lá, tem um investidor, o cara tem dinheiro, ele tem um terreno, ou arrendou um terreno, e nesse terreno ele vai construir uma usina só para gerar. A ideia dessa usina é gerar somente para ele usar esse crédito de energia para alguma coisa. Pronto. Então aqui eu tenho uma demanda só de geração, beleza? Basicamente. Agora não, é um cliente, por exemplo, uma indústria, e nessa indústria
já tem uma subestação, ele já tem uma demanda de consumo. Nessa indústria, por exemplo, ele já tem um transformador de 1000 kVA, um exemplo. E ele tem uma demanda contratada de 900 kW. Ele quer agora, na estrutura dele, no telhado, no terreno, onde for, ele quer instalar uma usina ali, uma mini geração. E aí eu vou ter agora a demanda da mini geração. Essa demanda da mini geração vai estar de acordo com o projeto do sistema fotovoltaico, da eficiência energética. E aí eu vou ter duas demandas. Eu tenho uma demanda de consumo nesse cliente e uma demanda de geração. Quem é que vai ganhar no meu estudo? Quem que eu vou ter que mandar ele para a concessionária? Qual o critério? A maior demanda ganha. Tá? Então, não interessa se é consumo ou geração, a maior demanda ganha para a grande maioria das proteções. Aonde eu vou ter que tomar cuidado é na função 67 e na função 32, se eu estou trabalhando a proteção de inversão de fluxo ou proteção de exportação, no sentido usina concessionária. E aí eu vou ter que trabalhar com a demanda de geração, porque eu só vou exportar o que eu estou gerando. Então eu vou proteger em cima da demanda de exportação. Mas para todo o requisito geral, eu vou usar a maior demanda, que pode ser ou geração ou exportação. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Isso aqui são cuidados que tem que ter, tá? Então aqui a gente consegue habilitar. Isso aqui é uma forma que a gente colocou de ser mais rápido, tá? Ah, eu não quero consumo, então eu vou desabilitar. Essa é uma usina somente para geração. Então desabilito o consumo. Eu vou trabalhar somente com a demanda de geração. Não, Pablo, eu vou ter consumo, beleza? E eu vou ter geração. Ah, o consumo é menor que a geração. Então vamos imaginar que o consumo é 500 kW, tá? E a geração é 900. O cara quer gerar muito mais que consumir. Isso aqui vai acontecer. O que eu tenho que tomar muito cuidado? Com o fator de potência da minha geração. Deixa eu dar uma... Aqui tem a corrente calculada. Aqui, galera, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Não sei se você sabe, quando a gente tem mini geração em lugar onde existe consumo de energia, vamos imaginar uma indústria. Tá? Sempre que eu falar consumo, imagine uma indústria, tá? Para a gente ficar alinhado. Tem a indústria, e nessa indústria já tinha consumo normal, e de repente foi colocado uma mini geração. Né? Foi feito esse estudo e tudo mais. Nesse caso, eu tenho consumo e eu tenho geração. Esse fluxo de consumo e geração vai me dar um problema em algum momento de fator de potência baixo visto pela concessionária. Por quê? A concessionária ela faz a medição na média tensão. Então, como eu tenho um consumo sendo realizado e uma geração sendo feita dentro do meu cliente mini geração, nesse caso, em algum momento do dia, ele pode consumir parte da energia gerada, porque eu tenho um fluxo ali trabalhando de corrente. Então, em algum momento, aquela minha geração do telhado ali, de uma indústria, está alimentando o consumo, eu tenho um alto consumo. Nesse momento que ocorre um alto consumo, pode acontecer de lá no medidor da concessionária identificar um baixo fator de potência, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aí, principalmente que você vai analisar. E o que eu tenho que avaliar? Se eu estou hoje fazendo um projeto de subestação, se eu estou hoje aqui trabalhando para entregar um estudo de proteção, eu tenho que me preocupar com o fator de potência? Sim, eu tenho que passar para o meu cliente. Por quê? O fator de potência que eu coloco no meu estudo de proteção vai alterar os ajustes de proteção de corrente, porque eu vou calcular minha corrente de geração em cima do fator de potência. Geralmente, a galera coloca fator de potência unitário para geração, só que isso pode gerar um problema. É realmente o fator de potência unitário? Ou, por exemplo, se eu tenho esse fluxo de fator de potência ali no meu cliente muito interativo, muito consumo, com alto consumo no momento ali, ou o consumo durante a geração, eu posso tentar fazer uma correção de fator de potência na usina, através dos inversores. Então, nos inversores, pode cadastrar um fator de potência diferente do unitário. Eu posso usar, por exemplo, fator de potência de 0,97. Para que isso, Pablo? Para tentar diminuir essa disparidade que existe lá no medidor da concessionária. Por quê? Porque vamos imaginar, eu tenho um alto consumo ou um consumo simultâneo.
eu tenho aqui a minha entrada de energia em média tensão no meu cliente, que já tem uma subestação, eu coloco uma usina. Esse fluxo de corrente de usina e cliente geralmente ocorre na baixa tensão, tá? Ou vai ocorrer na subestação. E aí eu posso ter a própria usina do cliente alimentando o consumo dele. E a concessionária vai injetar menos potência ativa e nesse momento lá em cima, no meu fluxo de corrente que ela está enxergando o medidor, ela está entregando mais potência reativa do que potência ativa, porque a potência ativa é entregue pela geração. Olha o BO, a gente já pegou casos, pessoal, de clientes, principalmente que tem consumo instantâneo ou alto consumo, clientes que têm subestação e acrescentam mini geração, de casos que eles levarem multa por excedente reativo de R$15 mil, inviabilizando totalmente a usina fotovoltaica. E aí todo mundo fica agoniado. Pô, o cara investiu 2 milhões para ter ali uma economia X e de repente ele está começando a receber multa por excedente reativo. O que está acontecendo? Então isso aqui já é uma outra live, tá? É um outro cenário, que é um outro serviço, que é o serviço de correção de fator de potência em mini geração. Demanda, isso aqui vai explodir no Brasil. Já está explodindo. É muito BO, né? Eu já ajudei pelo menos 15 serviços a serem feitos nesse sentido, tá? Então fique atento a esse cenário, você que já trabalha com mini geração e com correção de fator de potência. Fechado aqui, galera? Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, definido aqui o meu cenário de dados, isso aqui eu vou decidir juntamente com o profissional que dimensionou a usina, que fez o estudo ali dos módulos, dos inversores e tudo mais. Nesse momento, eu vou agora trabalhar o que interessa para mim. Eu vou ter que calcular a corrente em rush dos meus transformadores. O que é a corrente em rush ou corrente de magnetização? Quando eu tenho um transformador, na hora que eu vou energizar esse transformador, pessoal, ele vai ter ali, devido ali à energização do núcleo, fluxo magnético e tudo mais, todo esse processo de magnetização do núcleo do transformador, vai parecer, se eu for fazer uma medição instantânea, como se estivesse ocorrendo um curto-circuito. Por quê? Essa corrente de magnetização do transformador, ela é muito elevada. 8, 10 vezes a corrente nominal desse transformador pode chegar. E, nesse sentido, eu preciso ajustar minha proteção, principalmente as proteções instantâneas, com o fluxo de alimentação do transformador, acima desse ponto de magnetização, ou ponto em rush. Porque o que pode acontecer? Isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, não no projeto, mas na atualização no parâmetro no relé. Porque o cara que mudou o parâmetro, ele não se atendeu à parte de magnetização. E aí, o que acontece? Na hora que o transformador vai ser energizado, pode ocorrer do relé identificar essa corrente de magnetização como sendo um curto-circuito. E aí o relé opera. Ou seja, eu não consigo energizar a subestação, porque está ocorrendo um curto-circuito ou uma identificação de uma corrente elevada pelo relé que, pelos parâmetros cadastrados, vai simular um curto-circuito. E, na verdade, é a magnetização. Então, eu preciso ajustar isso. Geralmente, a concessionária, ou a gente trabalha com 10% a 20% acima da corrente nominal ou da corrente de demanda do transformador do cliente. Então, isso aqui é importante. Mas, Pablo, para um transformador é legal. Se eu tiver 20 transformadores, tá? Essa planilha que a gente fez, nós fizemos para 20 transformadores. Você pode fazer um estudo com 20 transformadores. Dificilmente você vai chegar a 20 transformadores, tá, galera? Dificilmente, mas eu já peguei um caso que não foi 20, foi 15 transformadores. Era um grande, posso falar muito, tá, pessoal? Mas era um grande cliente que a alimentação era em 69 kV, de 69 kV dentro do cliente, na subestação de 69 kV, reduzia para 13,8. Então, nesse cliente tinha mais de 15, tinha 15 transformadores. Transformadores de 30 kVA até transformadores de 1000 kVA, espalhados. Redistribuição interna e tudo mais. Então, cliente de grande porte. E aí, como que eu vou calcular essa corrente de magnetização? Você precisa ter um cálculo estatístico quando eu tenho mais de um transformador, porque eu não vou só somar. Dificilmente faz isso. Eu vou somar as correntes de magnetização. Se eu só somo a corrente de magnetização,
eu não vou conseguir coordenar com a concessionária, porque eu preciso aumentar o meu ajuste instantâneo e eu vou chegar muito próximo da concessionária. Então eu preciso ter uma noção. E estatisticamente, quando eu tenho mais de um transformador, eles não vão ter essa corrente somada em uma única vez. Eu vou ter ali uma estatística, porque eu tenho impedância, eu tenho ciclo de magnetização, conceitos avançados. Resumindo, o que eu preciso fazer? Presta atenção aqui, galera. Nesse caso, que você tem mais de um transformador, então aqui, ó, vamos lá. Aqui, como diz o meu amigo, eu acavalei a planilha. Para ninguém falar, não vou conseguir. Não. Você pode trabalhar com até 20 transformadores, para você nunca mais reclamar. Coloquei um Megazord aqui, 20 transformadores. Claro que a gente não vai chegar a isso, tá? Então eu vou reduzir isso aqui. Eu vou eliminar aqui só para a gente trabalhar de maneira correta, também não ficar louco no nosso estudo, tá? Automaticamente. E eu vou colocar aqui 2 transformadores. Eu vou colocar um de 750 e um de 500. Fechado? 2 transformadores a óleo e ele já vai calcular automaticamente para mim aqui. As impedâncias, vou colocar a impedância aqui, pessoal, eu não estou com dados reais, eu estou simulando. Vou colocar a impedância de 5,45 e aqui uma impedância de 5%, tá? Pronto, ele já calculou para mim, mas calculou em cima de quê? Aqui, ó. Nós temos que primeiro definir qual é o critério. As concessionárias, elas vão trabalhar com critérios de corrente de magnetização. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Pronto. Vão trabalhar com critérios. Nós vamos ter diferentes métodos de proteção. Métodos que podem ser da corrente maior, com os demais tráfegos, então são estatísticas. A concessionária vai te dizer qual é. Ela vai te trazer uma fórmula para quando você tiver mais de um transformador, você vai usar o método de cálculo. Então, basicamente, aqui a gente tem os principais do mercado. Eu vou imaginar que a concessionária está usando o método 2, que está pegando a maior corrente de magnetização e somando com a corrente nominal dos outros transformadores. Então, eu venho aqui, eu escolho o meu método. De acordo com o método, ele vai me dar um valor diferente. Vou colocar o ajuste que a concessionária me dá. Isso aqui a concessionária vai te dar. Quando for um transformador a óleo, qual é o fator de multiplicação que ela vai dar? Transformador a óleo é 10. Algumas vão dar 12. Alguns vão dar 15. Vai depender da concessionária. E transformador a seco? 8, 10. Tempo de rush. O tempo de rush é 0,10 segundos. 0,1 segundo. Vai depender da concessionária, tá? Vamos imaginar um rush residual. Isso aqui eu posso utilizar em algumas proteções, que eu vou trabalhar com residual. No nosso caso, a gente não vai utilizar. E o ponto ANSI. O que é o ponto ANSI? É o limite que o transformador suporta antes de ter um dano elétrico e um dano mecânico. Ou seja, é o limite de tempo com a corrente elevada nele. Com esse parâmetro, eu já tenho automaticamente isso calculado. Pablo, eu posso calcular isso manualmente? Pode, não tem problema não. Mas aqui a gente já calcula, então eu tenho a corrente nominal, de acordo com o fator de potência geral, a corrente de magnetização em cada transformador, o ponto ANSI em cada transformador e o NANSI, que é para o neutro. E eu quero colocar fusível. Pablo, eu quero colocar um fusível para proteger esse transformador. Dentro da cabine de proteção, lá no meu transformador vai ter um fusível. Então a gente vai usar o fusível HH. Pois é, vou colocar um fusível HH de 10 HH. Estou colocando valores aleatórios só para a gente ver ali. Aqui vou colocar também 10. Aqui eu vou colocar 16 HH e 10 HH. Isso que a gente vai ver depois na nossa simulação. No final, nós vamos ter o que interessa para a gente. O maior curto-circuito, esse curto-circuito é o da concessionária, tá? Então eu vou pegar qual é o maior curto-circuito, simétrico, assimétrico, 5.000 amperes. Na CPFL, galera, geralmente ela vai pedir para você trabalhar com curto-circuito mais elevado. Então eu venho aqui e coloco 10.000 amperes ou 10 kA, que é o que a CPFL gosta de trabalhar. Então ela te dá um curto-circuito no ponto máximo, mas ela quer que você dimensione tudo com 10 kA. Não é. A concessionária não exige nada, ela quer somente o curto-circuito que ela está entregando. Então eu vou manter o curto-circuito que foi inserido. Método de rush 2, corrente nominal total, corrente de rush calculada,
Você pode ver que não é a soma, mas é uma relação, e a corrente demandada máxima. Então, aqui nós temos os cálculos e a minha demanda máxima. A demanda de geração era 900 e a demanda de consumo 500. Eu pego a demanda máxima para trabalhar. Fechado aqui? Esse aqui eu já fiz, pessoal. Aqui eu já fiz 60% do meu estudo. Se eu fosse fazer assim, mostrar para vocês, eu tinha feito isso aqui em 10 minutinhos. 5 minutos. 60% do estudo já foi feito em 5 minutos. Beleza? Com as informações. Sem informação você não faz. Mas com as informações você vai conseguir. São poucas informações que você precisa. Precisa de muito. Depois, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Eu já defini os meus dados de entrada. Agora, nós vamos... O que ela tá? Nós vamos agora para o nosso coordenograma. Então, eu vou clicar aqui. E aí eu vou fazer o coordenograma. Aqui, eu preciso dos ajustes da concessionária. As recomendações da concessionária. Cada concessionária vai me dar uma recomendação. E eu posso trabalhar com diferentes curvas. Deixa eu acrescentar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho curva na função ANSI. Tanto as curvas normalmente inversas, não dá para você ver, mas... E também 3E, CAIO, todas as curvas que nós vamos trabalhar. A concessionária pede para você usar a curva ISC, por exemplo. Qual é a corrente de referência? Algumas concessionárias vão pedir diferentes referências. Então, eu posso ter a corrente contratada máxima ou a potência instalada dos transformadores. A corrente relacionada à potência instalada ou a demanda contratada máxima. Geralmente, a concessionária pede para trabalhar com a demanda. Ah, Pablo, não, eu quero trabalhar com a corrente nominal dos transformadores. Você coloca aqui, ela já atualiza, tá? Depende da minha referência. A grande parte vai trabalhar com a demanda, tá? Ajuste, a concessionária vai me dar. Vamos dizer, o ajuste vai ser de 1.1, 1.2, ou seja, 20%, 30%, 5%, 10% acima da demanda contratada. Então, a gente coloca aqui o fator de ajuste. 120%, 1,2. Então, ele já me dá a corrente primária. Qual é o dial de tempo? Dial de tempo eu vou escolher de acordo com a coordenação. Então, quando a gente vai trabalhar, aqui como eu estou mostrando para vocês, eu tenho que abrir o gráfico. Então, basicamente, eu vou olhar essa corrente. Então, eu vou retirar aqui, tá? Eu vou desabilitar aqui alguns gráficos. Tá vendo esse vermelho aqui, ó? Esse vermelho é a corrente 50-51 do cliente que eu estou ajustando. Esse aqui é a curva CAIO da concessionária. Esse aqui é o elo fusível da concessionária. Coloquei 80 kA, mas pode ser 65 e a nomenclatura é K, tá, pessoal? Mesmo sendo em amperes, ele é K, tá? É a nomenclatura do dispositivo. Aqui, pessoal, eu tenho a curva de dano elétrico do nosso transformador. Eu posso desabilitar essa curva aqui embaixo. Vou desabilitar. Eu não quero mostrar a curva. Ela vai mostrar agora só a curva do dano mecânico. Algumas concessionárias vão exigir isso, outras não, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui, deixa eu acrescentar aqui no nosso... Eu vou acrescentar o fusível HH. Fusível HH. Deixa eu aplicar. Tá vendo aqui, ó? As curvas do fusível HH. Então, tem a curva do fusível HH do transformador 2 e a curva do fusível HH do transformador 1. Algumas vezes a gente precisa fazer um estudo de proteção onde nós vamos ter vários transformadores. Então, nesse caso, que a gente tem vários transformadores, o que eu gosto de fazer? Eu apago todas as outras curvas. Deixa eu apagar aqui porque está muito confuso, né? Muita curva. Às vezes não interessa para a gente. Então, eu venho aqui, deixa eu tirar tudo. E eu vou acrescentar só a curva da concessionária, eu vou acrescentar só a curva do cliente e os fusíveis. Deixa eu colocar aqui, 67 não, eu vou colocar o fusível HH e o ponto ANSI, e o fusível HH e o ponto ANSI dos transformadores. Vou aplicar. Então agora eu já reduzi a minha curva. Eu tenho somente a curva da concessionária, eu tenho o ponto ANSI dos dois transformadores, eu tenho a curva da fase, tá? Eu vou colocar aqui a corrente de rush também, que a gente fez tudo aquilo para ajustar nessa corrente de rush, ou seja, ó, eu estou ajustando
A corrente de rush é a magnetização dos transformadores. Vai magnetizar, mas não vai abrir o circuito, porque a minha curva está depois da corrente. Essa aqui é corrente e aqui é tempo. Então, eu faço uma varredura assim, ó, corrente. Então, eu primeiro magnetizo. Se eu ultrapassar esse valor de magnetização, ele encara como curto-circuito. Opera. Show? E aqui eu tenho os meus fusíveis HH dos transformadores. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Eu colocar fusível HH no transformador. O que é fusível HH? Dentro do cubículo, eu tenho a minha chave seccionadora e depois da chave seccionadora eu tenho o fusível HH que protege o transformador. Vou imaginar que esse cliente ele tem 10 transformadores. 10 transformadores. Inclusive um transformador de 30 kA. Se eu for proteger com a concessionária, o meu relé lá na concessionária, lá na minha subestação, na minha cabine de entrada, que vai coordenar a concessionária, ele vai pegar a corrente maior do que o do transformador de 30 kVA. Então, nesse momento, o transformador de 30 kVA, ele pode ficar desprotegido pelo meu relé a montante, pelo relé que vai estar ali coordenando com a concessionária. Então, como que eu faço para proteger o meu transformador, que está lá, menor porte? Isso é muito comum quando a gente tem mais de um transformador, preciso me atentar a isso. Então, nesse momento, eu coloco um fusível HH nesse transformador, que o fusível não vai deixar o transformador entrar em sobrecorrente ou em curto-circuito. Por quê? Pode ser que o curto-circuito no transformador ou a sobrecorrente nesse transformador de 30 kVA não sensibilize o relé que está lá montante, aquele relé principal. E aí eu vou danificar meu transformador e essa corrente nem chega a sensibilizar. Algumas vezes, para não usar o fusível HH, para ficar um negócio mais maleável e mais sensível, existe relés que vão estar derivados. Por exemplo, shoppings. No shopping, eu tenho o relé principal, que vai coordenar com a concessionária, e em cada subestação que existe no shopping, que vai alimentar um supermercado, um play center, uma loja de grande porte, cada um vai ter uma subestação interna ou uma cabine de transformação interna. Para cada um desse vai ter um outro relé e um outro disjuntor. Eles vão estar coordenados com o disjuntor principal e o disjuntor principal vai estar coordenado com a subestação. Então isso é comum, eu tenho que fazer isso. Se eu não for usar relé e disjuntor, se eu quiser economizar, porque se eu uso um relé e disjuntor para cada transformador, eu estou aumentando aí pelo menos 60 mil em cada ponto. Se eu não quero, eu quero reduzir custo, mas garantir proteção, eu vou precisar usar também o fusível HH para cada transformador. E aí eu vou ter que dimensionar o fusível HH. Aqui a gente não fez dimensionamento, eu só fiz seleção, mas existe um dimensionamento do fusível HH. Fechado? Entenderam a parada? Aqui eu vou para um nível de proteção menor. Eu posso usar essa planilha para fazer um estudo de proteção, por exemplo, de um shopping, com esses níveis de curto-circuito. Ah, Pablo, mas na empresa que eu trabalho, o pessoal usa o PTW, o pessoal usa o Easy Power, o pessoal usa o ETAP. Show de bola, eu uso o ETAP também. Só que o ETAP, o PTW, o Easy Power são softwares de curto-circuito que custam 15, 20 mil reais, tá? E às vezes você paga anual um valor. Essa planilha não, é bem mais em conta. Então, dependendo do contrato, do escopo do serviço, eu posso fazer. Eu tenho o PTW? Tenho. Eu uso ele quando? Quando eu preciso calcular níveis de curto-circuito em cada barra. Quando eu preciso fazer um estudo complexo, um estudo de fluxo de potência, fluxo de corrente, aí eu vou no PTW, porque ali eu estou analisando diferentes cenários, tá? Agora, quando eu vou fazer um estudo de coordenação mais básico para a concessionária, eu uso uma planilha, porque me atende tranquilamente. Tá? Se eu estou fazendo um PTW, já faço tudo lá. Mas eu estou falando para vocês que você consegue fazer serviços como esse sem precisar investir 30, 50 mil, como é a exigência em alguns escopos, tá? Tem serviços que o cara vai exigir que seja no ETAP, que seja no PTW, que seja no Easy Power ou em qualquer software. E aí você tem que ter esse software. Mas não é o comum do mercado. O comum do mercado para estudos de proteção para a concessionária é que você use o software que a concessionária atenda. E todas as concessionárias vão aceitar coordenagramas feitos em planilha, desde que tenha ali a memória de cálculo adequada, mostrando o que foi feito. Fechado aqui, pessoal? Vamos lá. Então aqui eu tenho as minhas correntes de fusível HH. Olha só que interessante. Olha que interessante. Fusível HH do transformador 2, que é de 500, e do transformador 1, que é de 750, se não me engano.
eles estão abaixo do meu relé da concessionária. Então, eu estou protegendo melhor os transformadores individualmente. Mas se eu tenho curto-circuito, por exemplo, na cabine de entrada ou do disjuntor principal para os disjuntores que vão ser de derivação, o meu relé vai pegar. O ideal é eu ter essa coordenação. Então, eu tenho uma coordenação e seletividade interna, fusível HH nos dois transformadores e o meu relé da minha concessionária, do meu cliente, perdão, e em coordenação com o relé da concessionária, com ajuste de proteção do religador, que é a curva Kyle. Está aqui a curva, ó, com dial de tempo de 0,5, curva 113. Esse é um processo que a gente vai fazer. Ah, Pablo, eu vou acrescentar também eu quero fazer a curva de danos do meu condutor. E a gente pode acrescentar. Deixa eu vir aqui. Vamos acrescentar aqui a curva de danos. Perdão. Está aparecendo para o outro lado aqui. Beleza, está aqui. Eu vou acrescentar agora a curva de danos do meu cabo. Eu tenho dois cabos de média tensão. Dois tipos de cabos de média tensão. Cada cabo, pessoal, vai ter uma capacidade de curto-circuito, tá? Nos condutores. Olha que interessante aqui pra gente. Isso aqui eu gosto muito de fazer quando eu tenho vários alimentadores. Então vamos imaginar que eu tenho dois alimentadores no meu cliente. Eu tenho um alimentador aqui, ó. Eu vou habilitar um alimentador principal de 25 milímetros, ou colocar aqui, ó, 35 milímetros, de cobre ou alumínio, vou colocar cobre, por exemplo. E depois eu tenho outro tipo de alimentador em média tensão que vai derivar nos transformadores. Só que eu não vou usar 35. A gente vai usar, por exemplo, de 25 de cobre. Então eu tenho dois tipos de cabos de média tensão. Eu quero ver o comportamento desse cabo no meu coordenograma. Então eu venho e jogo aqui, ó. Isso aqui eu gosto muito de fazer, porque às vezes a gente pega problemas no condutor, tá? De proteção do condutor a nível de curto-circuito, que é o que interessa pra gente. Aqui eu tenho a curva de curto-circuito, de suportabilidade do cabo 1 e do cabo 2. As duas curvas estão sendo protegidas, isso aqui é o limite do condutor, estão sendo protegidas tanto pelo meu relé de proteção do meu cliente, da minha subestação, e quanto pelo fusível HH dos transformadores. Então, eu não vou me preocupar do cabo ter suportabilidade, não, do cabo se danificar no curto-circuito, porque quando ocorrer curto-circuito em qualquer um desses cabos, a minha proteção já atuou. Lembra? Eu estou trabalhando aqui, ó. Eu venho aqui, ó, corrente, corrente, corrente. Opa! Corrente vem aqui, atua no transformador 2, ou atua no transformador 1. Corrente vem aqui, pá, atua no relé. Corrente vem aqui, ó, atua na concessionária. Aí que vai atuar no cabo, no curto-circuito. Sobrecarga. Como é que é a sobrecarga? Ela cresce na diagonal. Então vem aqui a sobrecarga, ó, pá, já atuou. Tanto no HH, quanto no meu relé da concessionária, quanto também, ó, vai atuar no relé do meu cliente da concessionária até chegar no limite do cabo. Isso aqui é muito legal. Ah, eu quero saber também se o meu transformador vai suportar isso. Vamos lá. Como que eu faço? Transformador. Eu venho aqui, seleciono a curva, tá? Tem muita curva. Então eu vou selecionar a minha suportabilidade do transformador 1 e do transformador 2. Dano elétrico e dano mecânico. Então eu vou aplicar aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Cadê a curva? Ó, transformador 1. Curva do dano elétrico. Deixa eu puxar aqui essa ANSI, que está bem aqui. Curva do dano elétrico. Ou seja, a minha proteção, o meu fusível HH e o ajuste do meu relé da concessionária vai proteger o transformador do dano elétrico. O ponto ANSI dele está até depois do dano elétrico. Ó, limite muito maior. E o dano mecânico também. Isso aqui eu estou protegendo o transformador. Ah, eu quero habilitar agora o outro transformador. Então eu venho aqui embaixo, habilito e eu faço a minha análise. Então vou habilitar aqui para o transformador 2. Posso fazer isso até 20 transformadores. Habilito o transformador 2. Vamos ver o que aconteceu agora aqui. Cadê o transformador 2? Ó? Tá aqui, ó. Transformador 1 de 750. Ele tem uma capacidade maior, né, de suportabilidade de dano. E transformador 2 de 500. Ó. Tá aqui. Ambos estão protegidos pelo meu fusível HH e pelo ajuste de proteção do meu relé da concessionária.
O cobre, o cabo, está protegido também. Eu tenho o ponto ANSI protegido, eu tenho a corrente de rush. Depois do meu ajuste de instantâneo do meu relé, ou seja, eu vou deixar os transformadores energizarem, magnetizarem e estão em coordenação com a concessionária. Olha a análise que eu fiz aqui, rapidamente. E aí? Gero o memorial, gero o relatório, entrego para a concessionária. Nem fiz as outras situações, outras proteções para fotovoltaico. Aqui eu fiz só uma simulação que é comum numa subestação tradicional, no estudo de curto-circuito de proteção tradicional. Agora, não, eu quero fazer de geração. Então, vamos imaginar que esse meu cliente, a concessionária vai exigir dele a função 67. Vai exigir dele a função 46. As duas proteções. Então, eu vou agora fazer a simulação. Vamos lá. Venho aqui, faço a simulação. Agora, eu vou inserir a função 67. Eu tenho 671, 672 justamente quando eu for trabalhar com a CEMIG. Aí, se for trabalhar com a CEMIG, eu ativo essas duas e desativo a função de fase. Eu vou trabalhar aqui com um tempo definido, tá? Para 67. Geralmente a gente usa a demanda contratada de geração. Por que eu vou usar de geração, galera? Porque na 67 eu tenho esse negocinho aqui, ó. Para essa aula, eu vou falar para vocês. É uma aula... Como diz meu amigo, você é um amigo. O que é a função 67, galera? A função 67 é uma proteção direcional de corrente. Ou seja, a função 67 ela é muito importante para a concessionária se proteger da alimentação de um curto-circuito no alimentador concessionária ou após o ponto de entrega, principalmente da minha subestação, que vai ser alimentada pela geração. Então eu vou evitar que essa minha geração alimente um curto-circuito. Porque eu vou desligar o alimentador concessionária, ou eu vou desligar, eu vou entender na função 51, mas eu preciso entender o meu fluxo reverso de geração. Quando eu tenho a maior demanda, contratada sendo a de geração, a função 51 vai identificar, porque ela vai pegar a corrente, ela não é direcional. Uma direção ou outra. Quando eu falo direcional, pessoal, é ou sentido concessionária, cliente, que a gente chama de consumo, ou sentido geração ou cliente, concessionária, que a gente chama de exportação, tá? Então, basicamente é isso. Então, nesse caso, eu quero pegar a minha exportação, porque eu posso ter uma demanda de consumo maior do que a minha demanda de geração. Então, ali eu vou me preocupar muito com a minha exportação a nível de curto-circuito. Função 67 tem que estar na veia. Como que ela vai fazer? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Função 67 é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo básico de proteção. Minha geração injeta corrente, né? Eu estou exportando. Eu tenho transformador de acoplamento, disjuntor de média tensão na minha subestação do meu cliente. E aqui eu tenho os T6 e os TPs. Daqui para cá, tudo isso faz parte do meu cliente. Isso faz parte da minha cabine. E aqui eu vou levar para a concessionária, através do alimentador. O que acontece? O relé vai pegar sinal de tensão e de corrente, TC/TP, vai analisar os parâmetros que eu identifiquei no meu estudo de proteção e vai ver se está dentro do limite. Se estiver fora do limite, ele vai entender que precisa proteger, manda um sinal de trip para o disjuntor de média tensão, geralmente uma bobina de abertura, e ele vai seccionar. Fechado? Então, tudo só vai funcionar se esse carinha estiver bem ajustado, ou seja, minha proteção está boa, e se esses dispositivos estiverem adequados. Show? Senão, não tenho proteção. Beleza. O que eu tenho que olhar? Quando eu tenho, por exemplo, um curto-circuito, vamos lá. Quando eu tenho um curto-circuito, aqui vamos imaginar o disjuntor, tudo isso aqui é da subestação do cliente. Tem um curto-circuito entre o disjuntor do teu cliente, da subestação, e o transformador. Nesse caso, eu vou ter, alimentando esse curto, tanto a minha geração. Qual é o nível de curto-circuito da minha geração? Geralmente, pessoal, até 2 vezes a corrente nominal de geração. Até 2 vezes, tá? Que é o nível de curto-circuito gerado ali pela usina. Então, ela vai alimentar esse curto em até 2 vezes a corrente nominal da geração. E a concessionária vai alimentar esse curto. Então, eu vou ter um curto sendo alimentado por 2 parâmetros. Quem vai gerar mais corrente?
à concessionária. A corrente vai ser maior pela concessionária, aqui a corrente em até 2 vezes a nominal da geração. Nesse momento, olha o fluxo de corrente, ó. Tá vindo aqui, ó. Quem vai identificar as funções 50, 51, beleza? O relé vai identificar, vai operar. Show de bola. Outro cenário. Agora o curto não é depois do disjuntor, é antes do disjuntor. É aqui, ó. Em cima do disjuntor ou depois do TC/TP é um curto aqui. Mesmo cenário. A usina vai alimentar esse curto e aqui eu vou ter a concessionária alimentando esse curto. Só que aqui, como a minha corrente está passando pelos T6 e TPs, ó, pelo fluxo aqui dos T6, então o relé vai identificar através da função 50-51, tradicional. Ele vai e opera, porque essa corrente aqui ó, nem chega a passar pelo relé, ela ainda está aqui nesse trecho. Não chega a passar pelos sensores do relé que é TC e TP. Show de bola? Então aqui, função 51-50 vai operar. Beleza. Agora, se ocorrer um curto-circuito aqui, cara, o que acontece agora? O curto-circuito está ocorrendo no alimentador da concessionária, no ponto de entrega, ou seja, antes da minha proteção da subestação. Então, nesse caso, a corrente que o relé vai enxergar através do TC e a tensão de curto-circuito que ele vai enxergar através do TP vai ser a própria corrente de geração, em até 2 vezes a nominal, alimentando esse curto. Então aqui a função 50-51 não ia operar. Por quê? Porque essa corrente pode ser menor, então ela nem ia identificar. Então eu preciso identificar que é uma função 67 direcional, com uma corrente um pouco menor do que o ajustado na função 50. Então aqui eu preciso dessa função direcional para entender que nessa direção, com ajuste menor ou qualquer ajuste, eu tenho a função 67 operando e o relé vai me dizer função direcional, ou seja, eu sei que esse curto-circuito foi seccionado por conta de uma 67, ou seja, o curto ocorreu provavelmente após a parte de proteção da minha subestação e eu protegi esse ponto. Se eu não tiver a 67 nesse caso, a minha usina vai alimentar esse curto e vai continuar até que a concessionária seccione. Se o ajuste da concessionária estiver muito acima, esse curto-circuito não vai ser seccionado e eu vou ter problema na minha usina que vai ficar alimentando esse curto, ou seja, não vou, ali nesse caso, ter uma geração adequada e eu vou ter também problemas nos alimentadores. É aqui que eu vou trabalhar a função 67. Por isso que eu preciso dela. Pablo, a função 67 é muito difícil. Não é, galera. Tem que entender. Claro que quanto mais você vai, mexer, trabalhar a função 67, aí você tem que estudar. Mas para você ajustar uma proteção, você tem que entender o porquê que eu preciso dela e eu vou entender os ajustes da função 67, que é um pouco diferente da função 51, porque eu estou trabalhando direção. Então, se eu trabalho direção, eu tenho que mostrar para o meu relé qual é essa direção. Para ele entender essa direção, ele vai pegar os sinais fasoriais, tensão e corrente, e vai comparar internamente. E ele vai ter ali um ângulo de torque máximo, que a gente vai mostrar depois, que vai informar para ele para onde ele tem que olhar. Qual é o lado que ele vai olhar nesse meu fasor para entender? Ah, isso aqui para o relé é inversão. Ou seja, aqui eu tenho uma função 67 atuando no sentido de exportação da minha usina para a concessionária. E o que mais eu tenho que entender, Pablo, aqui? O que eu tenho que entender é esse cenário do meu fasor. Então nós temos aqui, ó, inicialmente na função 67, nós vamos ter um ângulo de torque máximo que vai definir, ó, o meu ângulo de torque máximo faz uma perpendicular com a minha zona de separação, ou que vai me dar também um parâmetro da minha zona de incerteza. Ângulo de torque máximo perpendicular a 90 graus com a minha zona. Em um lado eu vou ter uma região de não operação, outro lado eu vou ter uma região de operação. Quem define isso vai ser tanto o ângulo de torque máximo quanto o ajuste no relé, dizendo qual é o sentido que ele vai olhar. Então, se, por exemplo, a minha região de operação é essa aqui, ocorreu um curto-circuito que está nesse sentido, e aqui eu tenho fasores, identificando isso. Aqui, nesse caso, se estiver dentro do meu ajuste, não atua. Se estiver acima do meu ajuste 67, ele vai atuar, porque ele está entendendo o sentido direcional. Então, existe uma aula, a gente vai fazer uma aula específica para isso, mas basicamente é isso que eu tenho que avaliar. O que eu vou analisar agora? Para eu fazer uma proteção, eu tenho que ir na concessionária.
O que a concessionária fala? Vai depender de cada concessionária. Mas a maioria vai dizer o seguinte, olha, a corrente de ajuste 67 vai ser de 5% a mais da corrente nominal de acoplamento, ou da potência instalada dos geradores, ou da potência nominal dos geradores. Então, isso vai depender da concessionária. E o ajuste dela, que é esse fator, vai variar de 1,5 ou pode variar até 1,10, 1,20. E a instantânea, geralmente vai ser 1,5 ou 150% da corrente nominal de acoplamento. E o ângulo de torque máximo vai depender do relé. Geralmente, para a função 67, no sentido exportação, a gente vai usar 45 para fase. Então, tendo esse conhecimento do que a concessionária está me dando, e eu vou analisar, eu venho aqui e eu vou fazer o meu ajuste. Acabou, aqui vai ser fácil. Qual é o tipo de curva? Algumas concessionárias vão pedir uma curva uma curva inversa, tá? Outras concessionárias vão pedir uma curva de tempo definido. Vou colocar tempo definido aqui. Qual é a demanda? Qual é a minha referência? A demanda contratada, demanda máxima, potência, qual é? Vou usar aqui nesse exemplo a demanda contratada de geração. Então eu vou ter aqui 400 amperes. Qual é o ajuste? A minha concessionária me deu um ajuste de 1,05, por exemplo. Qual é o dial de tempo? Eu vou avaliar. Qual é o ângulo de torque máximo? 45 para fase. Qual é o sentido? Aqui é o meu sentido é de consumo? Não. É um sentido de geração. Eu quero pegar esse sentido aqui, ó, que é o sentido de geração, que é justamente esse aqui que a gente analisou. Sentido de geração, para ela pegar, sensibilizar aqui. Pronto. Ajustei, identifiquei isso daqui. Qual é a minha corrente instantânea? Eu vou habilitar ela? Vou. Geralmente, ó, vai ser 1,5 ou 150% da corrente 67. Pronto, ajustei. E aí, como é que fica a minha curva? Então, vamos ver a curva aqui da função 67. Deixa eu voltar, aumentar aqui para vocês. Aulão desse, galera. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Esse aulão no Instagram. Eu vou ativar aqui minha função 67. Pronto. Agora eu tenho a minha função 67 operando. A função 67 eu vou ter que coordenar com a função 51? Não, galera. A função 67 eu tenho que coordenar com a concessionária. Porque aqui, como é sentido exportação, eu posso ter uma corrente diferente da minha corrente de consumo, né? Na verdade, aqui eu estou pegando a maior corrente, tá? Então, eu posso sim coordenar. Eu tenho uma função de tempo definido da minha função 67. Pronto. Tem aqui. Ah, minha função 67, Pablo, não é tempo definido. Deixa eu tirar o zoom aqui. A minha função 67 é corrente inversa. A concessionária pede para eu usar uma curva do tipo IEC extremamente inversa, por exemplo. Então, ó, eu já mudo aqui, ó, e a minha função 67 já vem para esse sentido. Pá. Ah, eu quero uma curva muito inversa. Pronto. Coordenei. O valor está muito elevado do meu dial de tempo. Eu posso baixar meu dial? Venho bem aqui, ó. Meu dial de tempo, 0,1. Eu vou colocar 0,5. Bora ver como é que fica. Subiu muito. Está muito elevado. Eu quero baixar ela abaixo da minha função 51. O meu dial de tempo. Eu venho aqui e vou colocar 0,01. Isso vai depender do meu relé, tá? Tem relé que tem um limite de dial de tempo. Pronto. Baixei minha curva. Algumas concessionárias vão dar isso aqui, tá? Também. Ah, quero que use o dial de tempo X. Mas aqui, ó, pronto. Temos agora função 67, função 51, HH, capacidade térmica e mecânica do trafo, concessionária, numa função Caio, religador, os meus cabos máximos, pronto. O que mais falta? A minha concessionária disse que ela vai ter também a função 46. Eu tenho que ter a função 46. A função 46, pessoal, geralmente a gente vai trabalhar um ajuste de 12%. Eu vou colocar aqui, vamos lá. Isso vai depender de cada concessionária. Mas vamos lá, deixa eu ir na função 46. Função 46, aqui ó, função 46, desbalanço de corrente. O que eu vou ter nessa função? Ela vai pegar um desequilíbrio
dessa corrente. Então, geralmente, vai ser ajustada em 15% da corrente negativa ou 25% da desbalanço entre as correntes de fase. Vai depender de cada concessionária. Tempo definido de 2 segundos. Então, eu vou lá selecionar. Qual é a minha... Eu vou habilitar. Eu vou colocar... Eu posso desabilitar, não vou usar. Pronto, eu quero usar. Vou habilitar. Vou colocar 12% de quê? Da corrente de sequência negativa ou de desbalanço. Vai depender da minha referência. Sequência negativa com tempo de 2 segundos. Vou colocar 3 segundos. Venho agora e ativo a minha curva aqui. Eu vou subir. Vou ativar a minha curva. Eu gosto de colocar aqui para ativar, ó, 671. Vou ativar 671, 672. Pronto. 46, perdão. Agora eu tenho a minha curva da função 46.1 e da 46.2. 46.2, algumas concessionárias vão habilitar, tá, pessoal? Geralmente para dar uma proteção maior. Então vai ser de 25% em um tempo menor. Geralmente 0,1 segundos ou 1 segundo, vai depender. Eu tenho a minha função 47 e a 47.2 para me dar uma curva mais protegida. Então eu tenho uma curva de tempo definido, onde eu tenho o meu ponto da 46.1, desequilíbrio, e da 46.2. Eu não vou atuar na 46.2. Então eu venho e desabilito. A concessionária não pediu. E aí eu já transformo essa curva no tempo definido da 46.1. Pronto. Tenho meus ajustes. Olha a quantidade de ajustes. Tá muito bagunçado, eu posso mexer? Pode. Você pode vir aqui, ó. Você vai alterando, você vai ajustando para cá, para lá. Você vai vendo aqui como é que fica melhor. Entendeu? Aqui é a minha proteção. Aí eu posso fazer isso para corrente, tá? E também posso fazer isso para tensão, da mesma forma. Venho aqui e vou fazer agora o ajuste de tensão. Tensão 27, função 59, subtensão, sobretensão. Vou habilitar, desabilito. Aí vem o ajuste. De onde vem esses ajustes? Ok aqui, ó, que vai dar, pronto, vai mudando a curva. Esses ajustes vai vir justamente da concessionária. Ela que vai me dar um parâmetro, por exemplo, sobretensão, subtensão, vai me dar 95% da tensão nominal, da tensão de linha, em 2 segundos. Você coloca o ajuste, ele já calcula e já traça o gráfico. Então eu tenho um gráfico de tensão, eu vou ter o gráfico de frequência e eu vou ter o gráfico de potência. Porque aqui também eu posso ter uma potência com a demanda de consumo, demanda de geração, ó, e eu vou avaliar se está tudo coordenado, se está tudo adequado. Então, o ajuste ele é rápido, eu posso fazer. Depois disso, nós estamos estudando aqui, nós estamos definindo, ele vai gerar um relatório automático, tá, pessoal? Eu estou finalizando essa etapa. Tudo automático, de acordo com os valores que foram definidos, detalhadamente. Está finalizando essa etapa aqui para mostrar para vocês. E olha só que interessante. Posso imprimir e gerar um relatório. Posso calcular aqui o TC-TP de acordo, ó, TP de proteção, TP auxiliar para alimentar as cargas da subestação, dimensionar o TC através da sensibilidade, saturação, tensão de saturação. Então, dependendo da concessionária, ela vai me dar o ajuste. Eu consigo dimensionar para depois eu ter esse relatório. Então, a ideia de fazer um estudo de proteção é basicamente esse. Aqui a gente consegue fazer de maneira rápida, vendo a curva e tendo a possibilidade de colocar para o nosso cliente. Show de bola, pessoal? Bacana? Entenderam aí? Depois disso, eu gero o memorial, eu gero as minhas funções. Lembrando, ó, que essas curvas de tensão, frequência e potência, tem software que não gera, tá? E o nosso está gerando. E você colocando para a concessionária fica até legal. O cara vai analisar, ele está vendo as curvas, está vendo as coordenações de tensão, frequência e potência, já ajuda. Aí o clássico é os coordenagramas de corrente, de fase, de neutro. O que vai mudar aqui, pessoal? O que vai mudar é o ajuste. Esse ajuste você vai ver na norma da concessionária. A gente está preparando um resumo, um tutorial que vai dar os perfis de ajuste para cada concessionária. CEMIG, CPFL, Energisa, Coelba, Enel, qual a outra?
Vamos falando das concessionárias aí. Todas as concessionárias a gente vai fazer, tá? E a gente vai colocar no perfil de ajuste que você vai clicar lá e vai identificar, então esse é o perfil. E você vai seguir o que está lá, porque é o que está na norma, para você fazer um ajuste de proteção rapidamente. Em 15 minutos você consegue fazer o ajuste, mas você tem que analisar, como eu fiz, faz análise. Ah, eu quero só fazer um estudo, por exemplo, entre os fusíveis HH. Eu quero fazer um estudo entre 3 alimentadores, eu quero fazer um estudo mais equatorial, vai ter, né? Qual é a outra que a gente tá até, ó, EDP, todas, vocês vão colocando aí, Celesc a gente tem um probleminha para achar os dados, a gente já achou, então eu já tenho ali um manual para cada concessionária que é meu, que eu uso aqui para direcionar os serviços e os alunos, mas a gente vai colocar também isso organizado, para você pegar esse perfil ou ajuste e só ir colocando, porque o que vai mudar aqui é basicamente isso, ó. O que vai mudar, ó, como é que eu vou usar? O que você vai mudar é o que está em cinza. Habilita ou desabilita, o ajuste que está na concessionária e o tempo. Pronto. A concessionária não me deu. Você vai usar um ajuste padrão que a gente tem, que vai dar uma proteção. E claro, depois de definir o ajuste, que é o que está em cinza, você vai ver no cronograma se está adequado. Pablo, tem muito gráfico aqui. Você vem e desabilita. Você vai desabilitando ou por aqui, né? Ou então desabilita pelo gráfico. Isso aqui a gente vai deixar liberado para você. Eu vou desabilitando. Olha o tanto de informação que a gente colocou aqui disponível. Você seleciona de acordo com o que foi preenchido. Eu quero colocar poucas curvas, eu quero colocar algumas curvas. Pronto, você vai colocando. Porque depois esse gráfico aqui, ele vai para o relatório. Do jeito que for definido, ele vai lá para o nosso relatório para você gerar o relatório de maneira detalhada. Então, esse aqui é um estudo de proteção. Realizei o estudo. Monto o memorial, entrego para a concessionária e espero a aprovação. Deu algum erro, a concessionária pediu alguma informação a mais, pediu uma proteção a mais, eu tenho aqui e coloco lá. Tem alguma proteção que não está aqui? Por exemplo, tem algumas proteções que você só tem que informar se está habilitado ou não. Por exemplo, a 50BF, que você só diz habilitado ou não. Outras proteções também, anti-ilhamento, você diz que está habilitado ou não, porque se você habilita no relé ou habilita na própria ou diz que está habilitado no resumo de proteções ou lá no relatório. Então, fiz um estudo de proteção. Tá? Olha o mercado que você tem, galera. A ideia aqui é mostrar para você a possibilidade. É difícil pegar um cliente de usina? É complicado. Mas por que é complicado? Porque muita gente não sabe nem chegar. Se você começa a fazer um estudo, teste, faz uma análise, posta nos seus stories, posta no seu status do WhatsApp, começa a falar que você faz estudo de proteção para usinas, você fala que faz isso, amigo, qualquer hora vai pintar um cliente. Ou você pode focar nisso. Eu já trabalho com fotovoltaica, Pablo. Então você está com a faca e o queijo na mão. Coloca isso, porque na hora que você tiver esse conhecimento, você já economiza 10, 15 mil que você vai passar para alguém. E não é algo de outro mundo não, tá? Eu só trabalho com subestação tradicional. Agora eu quero migrar para geração distribuída. Tá aí, ó. O meu cliente, Pablo, ele já instalou a mini geração, já está tudo pronto. Só que agora o meu cliente vai mudar a demanda. Olha o BO. O teu cliente, você chegou no cliente, foi fazer ali um SPDA do cliente. E de repente, tem lá a subestação, tem a mini geração, está tudo pronto, tudo aprovado. Mas o cliente mudou a demanda, aumentou, diminuiu a demanda. Vai ter que ajustar todo o estudo de proteção. Principalmente se mudou a demanda de geração. Então eu vou ter que ajustar o estudo. Você pode vender esse as-built, essa modificação, para ele não ter que mandar para alguém de fora e tudo mais. E aí você perde essa oportunidade. Então existe um mercado para quem está fazendo uma usina do zero, para quem está só fazendo a parte de subestação e para quem vai fazer a adequação. Eu peguei 3 clientes ao longo desse mês, só para fazer, do mês passado, né? Só para fazer ajustes de proteção, porque o cara está ampliando demanda. Ele está aumentando a geração dele. Então vai ter que ser feito um novo ajuste e em um desses clientes vai ter que mudar os T6. Porque os T6 que foram calculados ficaram com uma relação menor do que a que vai ser exigido agora, por conta desse aumento de carga. Então vai ter que alterar o estudo de proteção, aprovar na concessionária, depois vai ter que fazer a mudança na subestação para colocar T6 de maior relação.
por conta da nominal dele e tudo mais. Então, olha só que interessante. Tudo isso. Às vezes, o teu cliente vai atualizar a demanda ou fazer uma atualização e a própria concessionária muda o nível de curto-circuito no alimentador. Como assim mudou o nível de curto-circuito no alimentador, Pablo? Foi acrescentando novos ramais, novas derivações, e o nível de curto-circuito que era 5 anos atrás, agora naquele alimentador é outro. Então isso pode acontecer. O cara faz um ajuste, por exemplo, vai fazer algum ajuste qualquer e o cara lá, o operador da concessionária, diz: opa, o nível de curto-circuito mudou. Atualize o estudo de proteção para esse novo nível de curto-circuito. E aí, se eu mudo o nível de curto-circuito, mudo demanda, o nível de curto-circuito eu vou mudar o TC. Tá? Eu posso mudar o TC. O nível, a corrente de demanda, a potência da demanda contratada vai mudar o meu ajuste de sobrecorrente e outros também. Então, se mudou demanda, vai mudar boa parte do estudo de proteção. Se mudou o nível de curto-circuito no ponto de entrega, eu tenho que ficar atento com o TC, porque eu posso precisar mudar o meu TC para que ele não entre em saturação ou para que esteja no limite, tá? Da minha relação térmica do TC. Olha só a quantidade de serviço. Mas para isso, você tem que dominar, galera. Eu tô aqui, ó, mais de 1 hora. Eu entrei aqui para dar uma aula de 20 minutinhos. Depois eu ia dormir, assistir um filminho ali, tranquilo. Eu entreguei aqui um estudo de proteção, mostrando para vocês. Pablo, que ferramenta é essa? Qual é essa ferramenta? Tem gente doida aqui. Essa ferramenta. Eu estou terminando, desenvolvida por mim, validada e testada por mim. Quem é aluno nosso e usa nossas planilhas, planilha a Protec, para geração de risco e SPDA, a SE Pro Design, para dimensionamento da subestação, a CapX Pro, para correção de fator de potência. Qual a outra que tem? Tem a de blindagem eletromagnética. Todas as planilhas são extremamente usuais, são ferramentas. E essa aqui é a nova que a gente vai lançar. FV Code. Isso aqui, galera, ela faz coisa que talvez você não vai encontrar em uma planilha ou em um software básico, né? Tem nos softwares avançados? Tem, mas aí você vai ter que desembolsar 10, 15, 20 mil reais para fazer um estudo. E aí vai precisar desse serviço, que você vai cobrar muito mais no estudo de curto-circuito. Tudo o que eu aprendi com proteção, galera, tá aqui, ó. Quem estudou, né, proteção na faculdade, isso aqui tá ao contrário. Isso aqui é o livro do Stevenson. Esse livro aqui, eu aprendi tudo aqui nele. Isso aqui é a versão em inglês, tá? Tudo aqui. Só que tem coisa que nesse livro eu não vou usar. Nem usei. Nem precisa. Tem coisas que eu posso precisar, mas essa é a base. Tem um outro livro, cadê ele? Não está aqui. Que é um outro livro também de curto-circuito, que eu comprei, né, e estudei bastante isso lá na faculdade. E hoje a gente faz aqui esses estudos. Então, esse é o cenário. Você pode entrar nesse mercado. Galera, deixa eu colocar aqui e responder dúvidas, tá? Quem tem dúvida técnica, manda aqui, ó, aqui embaixo. Tem uma interrogação, tem um balãozinho, coloca a sua dúvida aí. Deixa eu beber uma água, né? Deixa eu colocar essa dúvida aqui para responder. Boa. O colega colocou aqui: é arriscado fazer apenas o projeto ou, mesmo fazendo apenas o projeto, acompanhar a execução? Se eu faço um projeto bom, foi aprovado, se a execução errar, é problema da execução, tá, galera? Eu fiz o projeto, fiz o estudo, aprovei tudo certinho, entreguei. Subestação, tudo certo. Aí o cara vai executar errado, o problema é dele. Agora, se eu faço o projeto e executo, eu tenho que fazer tudo certo. Eu que estou fazendo o projeto, eu preciso acompanhar a execução? Não precisa. Mas eu indico, se for na sua cidade, se você tiver como ir lá, venda o acompanhamento. Venda o acompanhamento. Eu faço isso. Por exemplo, o cara vai instalar uma subestação, vai colocar ali a parte de proteção. TCP, eu aprovei o projeto, estudo de proteção. Aprovei o projeto da subestação. Só que o cara vai colocar, vai fazer a instalação e no final eu vou lá parametrizar o relé. Eu que faço estudo de proteção, sou obrigado a parametrizar relé? Não. Você vende, você coloca no combo, você coloca isso como entrega do serviço.
Tudo é entrega, você tem que saber escopo. Então, geralmente eu faço o estudo de proteção e eu pergunto para o cliente, vou fazer o estudo de proteção em projeto. Você quer que eu parametrize o relé? Quero, Pablo. Aí eu coloco o orçamento, parametrização X, que eu vou lá, parametrizo no computador, ponho, que aí dá a certeza de que tá legal. Senão outra empresa faz. Ou então, você quer que eu faça um acompanhamento dessa subestação, da execução, para poder evitar erros que depois vai reprovar, porque mesmo com o projeto, o cara erra, às vezes erra, muda, altera, eu tenho que alterar, fazer umas builds da subestação. Então eu vendo isso, mas não sou obrigado, tá? Se eu fui contratado para projetar e fazer o estudo, pronto. Se eu conseguir vender isso a mais, cobro por visita, eu fecho um pacote para ir uma vez por mês ou em cada etapa da construção, legal. Ou vou parametrizar, vou comissionar, vou fazer teste na subestação, isso vai aumentar o teu escopo. Eu tento sempre vender um pacotezão. Porque eu saio, por exemplo, de um projeto de estudo de proteção de 15, 10 mil, e eu posso chegar em um serviço completo de acompanhamento, parametrização, comissionamento, em 50 mil reais. O cliente vai me dar 50 mil de uma vez? Não, eu parcelo 50 mil em 10 vezes. Ele paga no boleto, eu gero o boleto aqui pelo banco, com juros. Se ele não pagou o boleto, ele vai ter juros, vai para o Serasa, vai embora. Então ele não vai. Né? Quem contrata isso não quer ter o nome negativado. Diferente de eu ser contratado, por exemplo, com o tiozinho da esquina, eu tenho que tomar cuidado. O cara pega o CNPJ, pega o CPF, jogo lá no site, vejo se já tem alguma dívida, se como é que tá o nome do cara. Pô, o meu cliente tem um nome sujo, pô, eu já fico um pé atrás. Porque se ele deve para outros, ele pode dever para mim. Então isso aí é uma pesquisa de mercado. Todo mundo faz isso com você. Como pede teu CPF, o pessoal faz isso. Então eu tento vender o combo. Não necessariamente precisa oferecer isso. Vai depender da sua capacidade e do seu momento, tá? Meu momento hoje é o seguinte. Por mais que eu não vá lá em campo, tem alguém que vai por mim. Eu tenho equipe, eu tenho parceiro. Então vão lá. Eu só quero depois ter uma gestão melhor. Porque dá confiabilidade na minha entrega. E para o cliente também, entendeu? Quem pode fazer e realizar esse tipo de serviço? Galera, estudo de proteção, projeto de subestação, o engenheiro eletricista tem capacidade, tem habilitação, total. Por que não capacidade? Porque capacidade é você saber fazer. Tem alguém que é engenheiro aí que está me acompanhando que não sabe. Eu não sabia. Então, capacidade eu não tenho. Capacitação, na verdade, capacitação, né? Capacidade todo mundo tem. Tem capacitação. Quem tem capacitação é quem sabe fazer. Quem tem habilitação é quem tem, por lei, o poder de assinar uma RT. Então, o engenheiro eletricista ele tem a habilitação. Show? Total. O eletrotécnico, até 800 kVA, o eletrotécnico tem a habilitação, mas ele tem que buscar a capacitação. O engenheiro eletricista e o eletrotécnico. O que é capacitação? Saber fazer. A habilitação é o poder de assinar. Beleza? Eletricista não pode ser responsável técnico do estudo, do projeto, mas pode atuar, pode saber identificar, pode, sei lá, entender ali como fazer a parte de montagem sob, né, alguém que vai ficar olhando. Então vai ter o eletricista e vai ter um engenheiro eletrotécnico, alguém que vai estar responsável por aquele serviço. Então até 800 kVA, a resolução 070 do CFT permite que o eletrotécnico faça projetos, estudo de proteção de subestação até 800 kVA. Acima disso, ele não tem atribuição. Aí é só o engenheiro eletricista, tá bom? Então, se eu vou fazer uma usina de 2 megas, por exemplo, e eu vou fazer o projeto da cabine e o estudo de proteção de 2 megas, aí eu preciso ser engenheiro eletricista, porque eu como eletrotécnico, por exemplo, não teria essa habilitação. Mas, galera, coloca na cabeça de vocês, depois de ter a habilitação, você precisa ter a capacitação. Você precisa saber como que eu ganho capacitação? Estudando, indo atrás. Tá? Na faculdade não sei se vão ensinar isso não, tá, galera? Na minha não ensinaram. Se ensina um negócio meio, sabe, um exemplo de livro e tal. Então você tem que fazer um treinamento, tem que buscar com alguém, estagiar numa empresa que alguém te ensine, ou fazer um treinamento nosso, de qualquer outro colega que ensina aqui online. Isso é capacitação, é buscar o conhecimento com você. Show de bola, vamos lá. Outra dúvida pra gente finalizar, que eu tô quebrado já. Show de bola. A minha equipe mandou aqui, olha, vou colocar aqui que eu não gosto de... A minha equipe mandou aqui, ó, professor, deixa a cereja do bolo pro evento.
Tem muita coisa para falar, galera. Quem sabe, quem faz serviço, viu o que eu fiz, que eu falei aqui, tem muita coisa, tá? É que eu só mostrei, mas a cereja do bolo vai estar no evento, vai estar no treinamento, vai estar nos materiais avançados que a gente tem. Minha equipe aqui preocupada de eu entregar demais. Tem que entregar, galera, tem que entregar. Vamos lá. Consigo adquirir essa planilha quando estiver pronta? Consegue, tá? Todo mundo que me assiste, todo mundo que é meu aluno, todo mundo que vê, pode adquirir. Vai ser gratuito? Não, galera. Não, porque o trabalho que deu para fazer essa planilha. Por quê? Eu poderia entregar uma planilha básica, a que eu uso, que eu usava, né? Simplesinha. Mas, cara, eu quero te entregar um negócio que seja profissional. Imagina você, vem cá, vamos lá. Você tá aí no seu Instagram, você tá nos seus stories, e de repente você vem e tira um print do negócio desse. Olha, pessoal, eu tô aqui, ó, fazendo um estudo de proteção. Manda pro teu cliente um print. Tira um print, manda pro cliente, manda uma foto. O cara que olha isso aqui, que é teu cliente, que não é nosso aluno, vai pensar, porra, esse software do cara é top. Isso aqui é profissional. Mesmo sendo uma planilha, é profissional. E eu vou te falar, eu vendo o serviço assim. Eu mostro aqui, o cara, porra, olha a diferença. Enquanto o fulano de tal tá na planilha, olha o que o cara tem. Olha aqui o que ele faz. Isso vai depender do seu poder de venda. Um relatório completo. Isso aqui é um software, tá, pessoal? Então, a gente cria uma solução que qualquer um que tenha o conhecimento básico, siga o nosso passo a passo, consiga fazer, porque a gente vai ter a aula completa mostrando como fazer tudo isso aqui. Então, esse material não é gratuito, tá, galera? Infelizmente, tá? Não é gratuito. Mas é caro, Pablo? Não. Quando a gente falar o valor da planilha, do curso avançado, com todos os materiais que a gente dá, você vai falar, cara, isso daí tá bom demais. Paga-se rápido. Porque qualquer serviço você vai recuperar isso tranquilamente. Até numa consultoria que você faz pro teu primo, ele vai te pagar o valor que você vai ter que adquirir, vai ter que investir no treinamento avançado e na planilha. Até uma ajuda para um amigo teu que vai te dar um Guaraná, vai pagar o investimento. Você vai ver. Onde que a gente vai falar sobre isso? Valores, treinamento avançado, planilha, no nosso evento que começa dia 12. Dia 12 e 13, agora de agosto, a semana que vem, é o nosso evento. Semana que vem, não perde, a gente vai falar tudo, mostrar, responder dúvidas, e você vai ter a possibilidade de crescer com a gente. Show! Deixa eu ver aqui uma outra dúvida para a gente matar aqui. Show de bola. Finalizou. Beleza, galera? Gostaram? Eu vou deixar essa aula disponível aqui no Instagram, um aulão. Vou também compartilhar essa aula no YouTube, tá? Essa gravação aqui. Não sei se a minha equipe compartilhou, mas depois a gente vai tentar baixar e colocar no YouTube para você assistir. Amanhã nós vamos ter aula no YouTube. Qual é o tema de amanhã? Deixa eu puxar aqui. Lá no YouTube, no nosso YouTube amanhã, nós vamos ter um aulão. Eu nem lembro qual é o tema aqui. É um aulão, tá? Estudo de caso completo. No YouTube às 20 horas, horário de Brasília. Aí vai ficar melhor no YouTube, que a gente consegue mostrar a tela. Aqui eu dei uma improvisada com vocês. No YouTube, a aula de amanhã, minha equipe me ajuda aí. YouTube. Cadê? Qual é a aula de amanhã? Pessoal, amanhã tá aqui, ó. Amanhã no YouTube vai ser 5 passos para um estudo de proteção. Então eu vou mostrar o passo a passo detalhado de como fazer um estudo de proteção, como eu mostrei hoje, só que mais detalhado, passo a passo para você entender. Depois, na quarta-feira, a gente vai ter uma live para falar sobre as adequações da subestação para mini geração. Cara, essa live aqui é um pós-venda que você vai fazer. Você pode até oferecer isso, uma consultoria para ajudar o teu cliente a adequar a subestação, porque o que precisa? Até numa venda de serviço você vai falar, ó, cara, vai ter que mudar o TC, vai ter que mudar o TP, vai ter que mudar o disjuntor, né? Vai ter que mudar o transformador, vai ter que adequar XYZ, mudar o relé. E isso já vai mostrar para o teu cliente,
porra, eu vou ter que investir, não é só comprar os painéis, não é só comprar os inversores, não é só comprar os alimentadores, o quadro, não é só a parte fotovoltaica, não. Eu vou ter que adequar a subestação. E esse às vezes é um custo que os consultores, a galera que faz o estudo da sistema fotovoltaico não fala. Eu bati de frente. Recentemente, galera, a gente teve um problema com um parceiro nosso, né, um cliente nosso, que era uma outra empresa que fez toda a parte da fotovoltaica, só que esqueceu de falar para ele que ele ia gastar mais de 80 mil reais para adequar a subestação. Então imagina, o cara está fazendo investimento alto e simplesmente não sabe que para conectar a usina tem que fazer uma adequação da subestação e tem que gastar 80 mil reais de um dia para a noite, esperar os equipamentos chegarem, ou seja, atrasou o comissionamento, atrasou tudo. E o cara não sabia e ficou puto da vida com os parceiros lá, a empresa que fez o estudo fotovoltaico. Aí eu falei numa reunião, falei, cara, que interessante seria se vocês falassem isso, se vocês já colocassem isso também lá nas reuniões de ajuste da usina, da mini geração, o que vai ser mudado na subestação. Pô, o cliente, pessoal, se ele tem que gastar, beleza. Agora a pior coisa é ele ter surpresas de custo que você deveria falar. E ele vai falar, pô, esse cara, ele que tinha que estar me falando, eu estou pagando um valor bom para ele fazer todo o serviço e o cara esquece de me falar que eu tenho que gastar 80 mil. O cliente ficou puto e me contratou para analisar se aquilo era real ou não e me contratou para fazer o acompanhamento do processo de aprovação, do processo de instalação. Então, olha só, deu serviço para mim só pelo fato de eu saber o que precisa ser adequado na subestação quando for acrescentada uma mini geração. Então, essa aula a gente vai falar na quarta-feira. Entrega o ouro para vocês. Quinta-feira no YouTube, dimensionamento da cabine primária para a usina. Então, a gente falou de proteção. Na quinta-feira no YouTube, a gente vai falar sobre o projeto da subestação, a parte, a adequação, como é que muda, como é o dimensionamento. Tá? Os dois vão andar juntos. E na sexta-feira, no Insta, para encerrar, problemas nos ajustes de proteção de usina. Os maiores problemas que a gente enfrenta, encontra. E aí na segunda não, dia 12 e 13 de agosto, nós vamos ter o nosso evento. Então, essa semana de aquecimento, pancada, para quando chegar no evento você já saber muito e só pegar ali a mina de ouro para você crescer. Quem é o nosso sabe da entrega, que a gente já falou, quem está chegando agora, quem está me conhecendo agora, confia no nosso processo. Pablo, você só faz isso para vender treinamento. A gente vende treinamento, a gente ajuda o aluno, a gente faz serviço, a gente ajuda em consultoria. Por quê? Porque quem precisa e que vê demanda, o investimento que é feito, o retorno é muito maior. Então, eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, teu cliente deixa de perder dinheiro, ou seja, ele ganha dinheiro também e todo mundo fica feliz com uma solução que está gerando problema por falta dessas compatibilidades que a galera não faz. Fechado? Beleza, galera? Até a próxima. Até amanhã no YouTube. 5 passos para o estudo de proteção. Feito de maneira detalhada tudo isso. Não perca a aula de amanhã. Quarta-feira no Instagram. Quinta no YouTube novamente. E sexta aqui no Instagram. Beijão. Até a próxima. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Aqui no meu perfil. Você vai aqui no Fio Elétrica. Você vai lá. Coloca a sua dúvida. Se eu não respondi aqui. Que amanhã eu respondo a sua dúvida. Valeu, galera. Até a próxima.